Podemos partir para a Copa da Infância do Maciel. Da infância não, né? Da vida jovem do Maciel? Vida jovem. Infância minha é 86, 90 e 94. Às vezes eu esqueço que vocês são tão experientes assim. 98 eu já tinha 18 anos quase. Então, assim, eu já vou dizer que eu já tinha um entendimento de futebol maduro, mas só com a cultura brasileira, né? Digamos, eu nunca tinha estudado, mas vivência, né? Entendimento mais de vivência. De jogar, de assistir, de ver muito debate e principalmente também de conversar muito com meu pai, que foi um amador sério, né? No sentido de que ele chegou viajava para ir nos torneios e tal. Então, a gente sempre conversava coisa num nível mais empírico, né? E aí, o que eu me lembro da Copa de 98 que eu acho de destaque, assim, uma das coisas é que eu achei também foi uma Copa legal, né, de bons jogos. Eu não achei tão boa quanto a de 94, mas foi uma boa Copa. Teve alguns jogos muito bons. Eu acho que o melhor jogo daquela Copa, pelo menos o que eu mais me diverti, foi Argentina e Inglaterra, tá? Que foi um jogo de 2-2 e tal. Outra coisa, o time que também, a coisa que me impressionou foi meu primeiro contato de ver o time bom mesmo funcionando da Holanda, de jogo de posição, e eu entendendo o que estava acontecendo. Eu tive a sensação clara de estar vendo outro esporte sendo jogado ali, fiquei tentando entender o que era, meio confuso com aquele time, fiquei até meio... Pegava o PlayStation para tentar reproduzir no time o que eles estão fazendo, porque... Que jogo é esse? É uma coisa muito estranha. Os caras ficam com os 10 jogadores dentro do outro campo, a linha lá, e ficam, né? E o time não não deixa o outro time sair do campo de defesa. Que jogo é esse? Né? É esse estilo e o toque. Era um negócio que era basicamente a base do Ajax, né? Campeão da Europa em 95, reproduzido ali. Esse time do Ajax, na época, a gente passou poucas partidas, né, no Brasil, então não percebi, olhando o Ajax, muita diferença, mas eu tive esse choque com a Holanda, porque ali eu vi várias partidas em seguida e era um negócio muito louco. Estava tentando entender quem é o lateral, quem é o volante, quem é o meia, tudo é meio diferente, né? Não fazia tanto sentido. As Holandas antigas, por exemplo, em 94, eu me lembrava bem, era 4-3-3, mas era bem rígida. Essa não, essa funcionava bem melhor. Ela é um negócio... aquela deu clique, né? Então os caras estavam se entendendo, trocando de posição e então aquele time me impressionou bastante, né? Tinha a Croácia também, que era, né, a Iugoslávia não pôde jogar 94, seria muito forte, mas ainda sobrou para 98 uma Croácia fortíssima, né? Que tinha o Boban, Prochinek, Šuker, né, o centroavante. Era um time muito bom também fez grandes partidas naquela Copa. O que eu lembro mais? A Nigéria que veio. Eu gosto muito, que eu assisti pela Band, o primeiro jogo da Nigéria na Copa, foi Nigéria e Espanha. A Espanha também chegou com a pinta meio de favorita, com Hierro na zaga, né, capitão do time, Raul. Hierro é candidato a próximo episódio Superestimados, hein? O zagueiro que faz gol, né? Mas eu gostava do Hierro. Tinha o De La Penha, que jogava no Barcelona, tinha o Luiz Henrique, Guardiola. De La Penha, Tinha foi a primeira Copa do Raul, né? Foi a primeira Copa do Raul. Raul era bom naquela época. Não, Raul era bom. Raul é bom. Não, Raul é bom. Não, é que o Raul no final do carreira... não, o Raul do Schalke ainda é bom. Não, nem digo assim. Eu acho que ele no Schalke foi bom. O meu problema é o final da passagem dele pelo Real Madrid mesmo. Eu acho só que na seleção ele estava atrapalhando já nessa mas é esse o ponto, entendeu? Tipo, em 2006, acho que foi que a Espanha ela já estava com aquele embrião da geração que ia ser campeã em 2010, e o Raulzão era o dono do vestiário, tinha os amigos dele, devia ser um negócio tipo que o Messi é pro Barcelona hoje, entendeu? Aquele cara que fica impedindo uma eventual reformulação que é necessária.
Isso pode ser. Não, isso pode ser. Mas o Raul veio. Então a Espanha chegou com um time assim também prometendo. Tá? As seleções europeias estavam, com exceção da Alemanha, estavam bem. E aí enfrentou a Nigéria. E aí veio a escalação da Nigéria, e como ninguém aqui sabia nada sobre futebol nigeriano, a gente estava procurando os caras de 94. E os caras não estavam, estava a maioria no banco. Aí falou, nossa, o que aconteceu? Aí o Luciano Duarte está dizendo, eles vieram com medo, não colocaram os craques, né? Vieram para se defender da Espanha. Que nada, eles só não sabiam que esses caras perderam a posição. A Nigéria estava melhor ainda, estava tão bem quanto, pelo menos. E arrebentaram a Espanha, né? Foi 3-2 o jogo, mas a Nigéria saiu na frente, a Espanha que depois correu atrás. A Nigéria saiu atropelando. Teve o Olise, o volante que chutava forte fora da área, fez um gol quase do meio de campo do Zubizarreta. Foi um negócio louco. Bom, falar da seleção brasileira, né, que é a seleção do Zagallo. A seleção não fez eliminatórias, né, já estava classificada para a Copa, só ficou fazendo amistosos, participou de torneios, né, mini torneios de seleções. E uma proposta, a principal diferença da seleção do Zagallo para a do Parreira é que o Zagallo queria, eu acho, ganhar aquele reconhecimento, talvez, e também porque o estilo dele é mais ofensivo, né, mas queria uma seleção mais ofensiva que a do Parreira. Né, queria agora ganhar, mas ganhar com mais espetáculo, né, com o jogo mais para frente. Então a principal diferença é que ela não... Ela ia ter, até porque a geração dispunha desses jogadores, mas ela ia ter digamos assim, um camisa 10 de fato, né? Porque na seleção do Parreira não havia esse jogador, né? Mesmo quando o Raí jogava, era uma função mais pela direita e tal, não havia esse slot aí do camisa 10. Quem fazia essa função, às vezes, era o Romário recuando, tal, mas não havia essa designação. Então aí ele que era o tal do número 1 do Zagallo, né? Porque ele dizia que eram 4-3-1-2, né? Então com um 10 designado ali para armar para os dois atacantes. E o período dos 4 anos até a Copa foi a busca pelo tal do número 1 do Zagallo, que no início parecia que chegou ao momento, parecia ser o Juninho, né, paulista, né, agora conhecido, que estava jogando muito bem, né, no começo ele se transferiu em 95, foi para o Middlesbrough, e ali destacou muito na Inglaterra, porque esse espaço entre as linhas lá, quem soubesse jogar ali na Inglaterra naquele tempo destruía ele, o Cantona, o Zola, né, todos os caras que foram para lá nos anos 90 e sabiam jogar ali, arrebentaram Bergkamp, etc. Então, ele destruía lá, foi convocado, jogou muito bem nessa função, né, que ele, né, era um jogador com as características certas, ele tinha condução de bola, sabia também, fazer assistências, rápido, tinha pouca força, pequenininho, né, e magro, pouca força física, mas era muito, muito ligeiro, muito esperto para evitar contatos. Só que o que acontece é que o Juninho, né, meses antes da Copa, vai sofrer uma fratura, né, num lance muito violento aí, né, agora eu não me lembro, ele estava no Atlético de Madrid já, né? Foi o Salgado, que aliás era um carniceiro, né? De marca maior, conhecidíssimo, né? Então aí o que vai acontecer é que ficamos de novo sem o jogador da posição do número 1, e aí haviam jogadores, né, candidatos à função, mas que nenhum se encaixou tão bem, porque entrou Giovani, né, que era do Santos, depois do Barcelona, entrou Rivaldo, mas o rendimento da seleção, aí houve uma certa preocupação, que acabou acontecendo que meio que chegamos na Copa, na verdade com 2 meias, mais num 4-2-2-2, aquele número 1 bem destacado já não estava tão claro, mais tão bem desenhado. Quem ganhou aquela posição foi o Leonardo. Isso, o Leonardo acabou ficando, mas então ele não acabou. O Rivaldo acabou entrando como um terceiro meio campista ali, aí na dúvida meteram o Leonardo e por fim a gente jogou num 4-2-2-2 mesmo. Exatamente.
A gente começou a Copa, se eu não me engano, com o Giovani. Giovani foi que jogou a primeira partida e foi substituído, se não me engano, nessa partida. Ele jogou muito mal. Mas o Giovani, contra a Escócia. O Giovani, para mim, é um jogador que lembra o estilo do Raí. E ele vinha de umas temporadas um pouco confusas já com o Van Gaal, que aí é um jogador completamente fora do estilo de jogo de posição para um Van Gaal aproveitar, e ele vinha jogando pouco. Sim. Van Gaal é um cara legal. Não, o Van Gaal dava problema, né? Com o Brasil. Adorava jogador brasileiro, não? Brasileiro, Riquelme, o Van Gaal é um cara legal. Eu estava lendo o livro do Zonal Marking sobre a história do futebol europeu dos anos 90 para cá, e o Van Gaal é um personagem bem interessante. O que ele escreve é a mesma coisa que a gente fala dele aqui, basicamente. Que é a comparação entre os jogos de posição entre ele e o Cruyff. Tem um capítulo sobre isso, que o Cruyff é o cara do jogo de posição, mas o craque tem primazia, apesar de tudo, né? Porque é o próprio, ele imagina ele mesmo, né? Solto ali, dentro do jogo de posição. Já o Van Gaal não. O Van Gaal não foi craque, então é o jogo. O craque 11 operários em campo. Desnecessário, Tá certo. Que a frase do Van Gaal é que eu não preciso dos melhores 11 jogadores. Não preciso do melhor 11, eu preciso do melhor time. Algo assim. O Zagallo vai falar para ele que as duas coisas são iguais. Exatamente. Não, com o melhor 11 eu faço o melhor time. E se você não faz, incompetência sua. Exato. Isso daí é a nossa como visão, assim, né? Se tiver os melhores, como você não faz? Mas Brasil. A nossa visão não adianta, é cultural, não adianta. Mas já foi feito, né? Já aplicamos o conceito. Não, e o Van Gaal foi técnico pra caramba, pô. O que o cara fez com a Ajax. Não, o Van Gaal é muito bom. Antes de 98, ele foi técnico pra caramba, pelo amor de Deus. Não, mas ele, então, tem essa limitação, acho que tem que pegar um time de garotos e fazer a cabeça deles, né? Tanto que parece que quando alguém começa a ficar muito estrela dentro do time, dava problemas com ele. Não, ele se livrou do Bergkamp lá no Ajax, né? Tava ficando grande demais. Bom, pelo menos na Copa não teve problema, né? Não, na Copa não. Até porque ia dar problema pra ele se ele não se ajustasse lá. Eu sei que então... Mas então, a questão do Brasil era essa. O Giovani também tinha sido essa opção, mas o Giovani tem algo a ver com o Raí, até pelo tipo físico também. Os dois eram altos, fortes e tal. O Giovani, eu acho que até um pouco tinha uma habilidade, um gesto mais bonito na bola até, mas estava menos competitivo. Acho que o Raí era um cara mais que tinha mais competitividade, assim, né, digamos, corria mais, mas o Giovani eu acho que tinha até uma técnica melhor. E não jogou nada, não deu certo e não entrou mais. Ele jogou contra a Escócia e não se viu mais Giovani na Copa. Rivaldo e Leonardo acabaram jogando ali, o Rivaldo mais pela esquerda, o Leonardo acabava ocupando mais o lado direito, e então ficou 4-2-2-2, porque o Rivaldo sempre gostava de partida vindo da esquerda, né? Aliás, houve tentativas de se encaixar o Rivaldo pela direita e foi um desastre total, que o Rivaldo ficava muito torto. O Brasil vence a Escócia nesse primeiro jogo. Acho que, se não me engano, o Brasil toma um gol primeiro. Toma um gol? Não, ou faz um gol e toma um empate. Eu sei que foi um jogo nervoso, esse jogo não tá me escapando agora. Não, o Brasil faz um gol logo no iniciozinho. César Sampaio de cabeça, se eu não me engano, antes dos 15 minutos. Gol meio... A Escócia não metia medo em ninguém, mas o Brasil mesmo... eu me lembro que teve um gol no início do Brasil, mas o jogo foi nervoso, mal jogado, o Brasil não jogou bem. O César Sampaio fez... O Brasil começou bem, entregou um gol, parece o Flamengo ontem, entregou um gol para os caras, os caras cresceram, o Brasil ficou nervoso e aí no final tem aquele gol sem querer do Cafu. Isso, o gol do Cafu. A bola bateu no queixo dele. Exatamente, mas foi um jogo nervoso. Agora eu me lembrei o ritmo do placar, eu não estava lembrando, mas foi isso. O Brasil ficou muito nervoso naquele jogo, mas depois acabou vencendo. O Brasil tem a tradição, né, de vencer as estreias, né, e manteve ali. Mas sempre jogando mal, quase, o Brasil vence as estreias, tá? Sim, e geralmente o Brasil entra tremendo nas estreias, né? Aí ganha e as... Oi? Acho que a melhor estreia do Brasil que eu vi foi em 94.
94 o Brasil ganhou com bastante autoridade, isso é verdade. Sem nenhuma, sem nenhuma, não titubeou nem um pouco. Agora em 98 não, aquele jogo foi estranho. Aí depois já melhorou um pouco, eu acho que foi contra o Marrocos, foi quanto? 3-0? Foi 3-0. Foi 3-0. O Ronaldo jogou muito. Não, aí desataram o Ronaldo, além de tudo, né? Porque ali a coisa começou a... Ronaldo, naquele tempo, os jovens que, né, talvez tenham visto ele, digamos, nos anos 2000, era uma coisa de louco. Era alguns patamares acima dele mesmo, né, alguns anos depois, porque ele tinha o joelho, né? E isso era uma diferença. Ele era basicamente o ataque de um homem só. Era só jogar a bola nele e a coisa acontecia. Era imparável. Né? A partir dali, quando desataram o Ronaldo, o Brasil tinha isso. Eu acho que aquele time, exatamente pelo Zagallo querer ser mais ofensivo e tal, não era tão seguro defensivamente. Dava jogos legais de ver. Porque o outro time também jogava, né? Era mais, digamos, os zagueiros eram menos protegidos. Então a gente vai ver os placares, o Brasil sempre toma um golzinho e tal, em quase todos os jogos. Né? O Brasil toma gol. E eu acho que esse Marrocos aí, e qual? Teve algum outro jogo? Acho que todos os outros jogos o Brasil tomou gol nessa Copa. Mas o Ronaldo, ele desequilibrava. Né? O Bebeto estava fazendo, né? O parceiro deveria ser o Romário, né? Que teve uma contusão já na fase dos treinos para a Copa do Mundo. Romário jurava que ia voltar para a fase eliminatória, mas eles preferiram cortá-lo assim mesmo, né? Tanto que o Romário depois marcou uns amistosos durante a Copa do Mundo para mostrar que estava jogando. Jogou uma vez só, contra o Internacional, fez um gol, mas na verdade depois ele ficou fora um tempão. Ele jogava no Flamengo na época. Então foi só de pirraça mesmo, né? Ele deve ter jogado assim, em condições precárias, fez o gol, não sei o quê, deve ter estourado e depois ficou tendo problema. O Romário, na época, ele vinha tendo muitos problemas de contusão. Ele estava já numa fase assim, bastante pouco profissional da carreira. Sim, ele sempre saía andando com a mão na virilha, assim, dos jogos, né? Atrás da coxa. Tava jogando. Isso, às vezes atrás da coxa, às vezes na virilha aqui no cantinho, que também. Eu queria ter visto os dois juntos na Copa, sim, só colocando. Sim, eu também. Não, eu acho que o Romário ainda jogava o suficiente para tê-lo no grupo só pelo terror possível dele vir a entrar num jogo e tal. Mesmo que fosse só a final. Cacete, ia fazer gol só a caramba. final. Não, Entendeu? Talvez Ronaldo teve problema na final. Pô, Romário. A gente já tá tranquilo. Acho que o Ronaldo não ia ter o problema na final se o Romário tivesse lá. Eu acho que não ia ter, porque ele ia olhar pro Romário e ia ficar tranquilo também. Mas eu acho mais inexplicável a opção pelo Bebeto. Ele tinha o Edmundo, que havia Edmundo bem melhor fase muito melhor. Edmundo era disparado o melhor jogador do Brasil e não era absurdo dizer que ele deveria estar pelo menos no top 5 do mundo naquele momento. E o Edmundo jogava, ele era versátil ao ponto de tanto ser segundo atacante como centroavante, como ser o centroavante. Então ele com o Ronaldo ia ser um negócio muito fluido, né? Ia ser legal de ver também. Porque o Bebeto já era mais fixo ali, principalmente naquela fase, né? O Bebeto também tinha essa característica. Mas não tanto de recuar, ele é mais de ficar procurando os lados para se infiltrar. Isso. O Bebeto, na verdade, isso eu lembro bem dessa fase. Eu era pequeno, eu tinha 9 anos, mas eu lembro bem que foi o campeonato de 87, foi quando o Bebeto começou a jogar em comando de ataque. O Bebeto, quando chegou no Flamengo, ele era um projeto de ponta de lança, assim. Ele veio meio para ser herdeiro lá na sequência Zico, Tita, Bebeto. E aí ele começou a ter dificuldade ali, ele não se firmava no time titular, e aí veio o Renato. Em 87, o Carlinhos, que veio da divisão de base na época, inventou de escalar ele de centroavante. Ali é que ele começou a ser identificado como um atacante propriamente dito, assim. Aí aquele ataque com o Renato ainda fazendo muito mais a função de ponta direita na época, o Zico vindo de trás e o Bebeto de centroavante, deu super certo, né? Como foi campeão brasileiro. E depois ele sempre jogou, inclusive ele jogou com o Edmundo no Vasco. Quando o Edmundo começa a jogar,
naquele Vasco de 92, o ataque era Bebeto e Edmundo, e o Bebeto tinha essa característica um pouco de tanto ocupar a área quanto de sair. Ele podia ocupar a área como referência ou sair para fazer uma função de segundo atacante. O Romário fazia isso. Eu acho que era uma característica assim, bastante da maioria dos bons atacantes brasileiros da época. Assim. O próprio Careca, acho que dava para fazer um pouco, embora o Careca fosse mais um centroavante. Mas ele jogava também naquele esquema que hoje a gente fala que é muito estilo do Gabigol, de um atacante de movimentação, que não ficava parado na referência, né? Que buscava o jogo, saía da área. O Careca também teve formação de ponta de lança na base. Uhum. Essa era a característica do atacante brasileiro, que eu acho que a gente perdeu, isso é ruim, na verdade. Quando até estava ontem com o Adriano no Twitter, e ele falando que os garotos agora não estão surgindo com essa característica, né? Que pegam esses garotos com essa capacidade de drible, de movimentação e largam ele na ponta. Eu acho que o Neymar teria rendido ainda mais do que ele rende se ele fosse exposto a esse tipo de posicionamento no início da carreira. Mas ele era muito preso a jogar ali, saindo da esquerda para a direita ali na... Não sei. É impossível, não sei. Eu também não sei. Eu fiquei pensativo agora com essa provocação. Eu acho que ele está se descobrindo assim agora, na minha visão. Tá? Então, eu acho que é natural. O Romário, no começo da carreira, ele era muito segundo atacante. Sim. Né? Então, não sei se teria acelerado o desenvolvimento dele ou teria feito ele se perder um pouco. Não sei. Não, eu acho que um gênio assim como o Neymar, eu acho que faz menos diferença. Sim, os gênios, não, acho que não tem tanta... Agora, os bons é que isso afeta muito, eu acho. Porque é natural o jogador. Gênio, eu acho. E é natural de todo garoto que começa, né? Ele tem mais velocidade. Você vê o Vinícius Júnior, né? Mais velocidade, mais explosão, menos fineza dos gestos, menos capacidade de entender a jogada. Acho que o Neymar nem conseguiria ser o que ele é hoje no início da carreira. Nem teria os dotes suficientes, né? É isso aí. Bom, é isso aí, eu acho que ele ganhou. Em 98 nós tivemos uma campeã até então inédita, né? Eles fizeram a Copa lá e ganharam. Era mesmo a melhor seleção dessa Copa? O que vocês acham? Eu acho que não. Olha, vou tentar ser mais equilibrado. A França era um time muito sólido. Uhum. Era difícil, na época eu não valorizava tanto isso, mas você olha, tira o ataque, olha do meio para trás, é um baita do timaço. Né? Olha, vamos lá, a gente vai, Zidane e Djorkaeff como dois meias atacantes, aí tem um trio de volantes que era o Petit, quer dizer, vamos da direita para a esquerda, o Carrambo, que eu não gosto, mas era muito forte, corria muito. Marcava. Marcava. O Petit, né, que era excelente, volante, na minha cabeça, segundo volante, né, na minha interpretação da época, mas tinham dois, mais ou menos, segundo volantes ali, e o Deschamps, que é o Dunga deles, né, o cara... Bem piorado, né? Bem piorado. Mas com as qualidades, digamos assim, de liderança, tal, é a versão que eles conseguiram do Dunga. Tanto que virou treinador também, né, e é um cara, né, mas, e aí você pega a linha defensiva é que realmente é a estrela do time. Destoava. Eu acho, né? Destoava muito. Tirando o goleiro ali, meu Deus. E que por acaso na Copa jogou demais o goleiro, apesar de absurdo. Não ser tudo isso, na Copa ele foi. Negócio né? medonho. O Thuram, era o Blon, o Desailly e o Lizarrazu. Nossa, muito forte, muito forte. Mas assim, eu lembro como se fosse hoje, assim, primeiro é o seguinte, eu fiz uma tentativa de ir para a Copa de 98, só que eu não sei se vocês lembram, na época teve um escândalo lá que venderam pacote sem ingresso no Brasil, né? Eu fui um dos agraciados por isso. Que beleza. Que sorte. E eu tive na França também no início do ano com a minha mãe, meus pais tinham acabado de separar. Os franceses não acreditavam que eles iam ganhar a Copa. Durante a Copa, ninguém acreditava muito, assim, eles basicamente só tomaram, só acreditaram mesmo lá, ali perto da final. E eu lembro assim que pela imprensa até mundial, na época já tinha internet, já conseguia ver,
Brasil e Holanda, a que foi a semifinal, era tratada como uma final antecipada da Copa. Porque, na verdade... É isso aí mesmo. Para mim, a melhor seleção da Copa caiu na semi. Não sei, acho que o Brasil era melhor que aquela Holanda. Olha, eu acho que tanto o Brasil como a Holanda, eles eram os melhores, digamos assim, as melhores seleções ofensivas. Mas os dois eram meio frágeis atrás, assim, então não é melhor assim, as mais bonitas, eu diria. Mas a Holanda, eu estava olhando agora as campanhas, para não confiar tanto na minha memória, a Holanda sempre conseguiu tomar um golzinho, dar uma sofridinha, apesar do show que dava de futebol, né, e nas partidas. O Brasil mais ou menos a mesma coisa, né, e lógico, o jogo entre os dois foi um jogaço histórico, né, mas a França estava indo lá e o negócio é que a França era aquela coisa meio sofrida, mas a defesa garantia, né? Os caras achavam lá alguma coisa na frente e ganhavam o jogo. Mas a França ganhou de 1-0 do Paraguai na prorrogação. No gol de ouro. Mãozona. Gol do Blanc. Ganhou nos pênaltis da Itália, que não estava com uma grande seleção. A Itália era basicamente o time envelhecido de 94 ali. A Itália era entre safra. Era entre safra, mas não, era dura, né? Ainda. Era dura. Era dura. Mas foi um 0-0, então. E tava, o Zidane entrou contra a Itália depois do cumprir os jogos, né? Eu me lembro disso. Mas o que matou na França era muito o ciclo. Né? O ciclo realmente não dava segurança para os caras, porque teve a geração perdida lá de 94, que tinha talento, certo? Era o Cantona, era o Papin, era o Pontinha lá. Só que esses caras nunca se classificaram para a Copa. Né? Exato. Perderam vaga perdendo para Israel. Não, então tomara a geração aquele gol lá da Bulgária. Tomaram a virada de Israel no último jogo. Então, assim, os caras, eles tinham uma geração talentosa que não foi para lugar nenhum, e aí o técnico, ele resolveu sacar todo mundo, botou uma molecada que tava vindo bem, vulgo Zidane e amigos, e deu certo. Aí, quando chegou na hora da galera pensar, pô, e aí, vai voltar os caras? Porque pelo menos o Cantona ali tinha perna para chegar em 98. Né? E daí o Jacquet não quis saber não. Falou, o Cantona sempre teve perna pra muita coisa, né? O Cantona tinha perna pra tudo. Dá uns golpes de... É que ele aposentou pouco antes da Copa, né? Mas ele disse que se ele fizesse parte do ciclo, ele teria ido até a Copa. Dar uma dizidinha ali. A questão é que sim, defesas sólidas em torneio de Copa são sempre complicadas. Né? E a França era isso. Ela sofreu um pouco porque o Zidane foi suspenso, não tinha centroavante, né? Os bons tinham 19 e 18 anos, né? Que era o Henri e o Trezeguet lá, que entravam para fazer uma fumacinha, mas não tinham confiança para entrar como titular, então entravam lá o tal do Guivarch lá, que era fala do Giroud. Tinha o Dugarry também. O Dugarry era um pouco mais móvel e tal. O Guivarch era o preferido, né? O mais centroavante mesmo. Mas também era ruim. Os dois eram ruins. Mas o Dugarry era melhor, mas ele se machucou, eu acho. Mas o Guivarch, assim, o Giroud é craque perto daquele cara. Guivarch era o Finazzi. O Guivarch, ele é nível o quê? Borges? Finazzi. Hernani Brocador. Não, acho que o Hernani é melhor, hein? É um negócio terrível. Acho que o Hernani Brocador é melhor que o final Guivarch. de Copa do Mundo e aquele cara andando no campo e esse povo fala, polícia, se ele fosse bom, era 5-0 aquele jogo. Fala assim, polícia, vocês vão deixar mesmo o torcedor no campo? Não, eu fico chocado de ter nego que compara ele com o Giroud, assim, mano. Não Giroud dá. É profissional de futebol. Aquele ali devia jogar porque namorava a filha do técnico, devia ser um negócio assim. Que não, a geração era complicada. Era bom de grupo. Você olhava os 9 franceses jogando, era preferível levar o Papin aposentado a fazer o que fizeram. Provavelmente quando colocasse o Trezeguet menino lá, fazia muito mais, né? Ia preparar-se o menino para jogar. Né? Provavelmente esse cara aí, ele era certo, né? Era ele que puxava, tocava o pandeiro na concentração, alegrava o pessoal, por isso que... às vezes mas sabe entrar em campo, pô, aí é querer demais também, né? Levar o cara, né? Viu? Teve uma mudança tática. Com ele é uma coisa. Agora põe o cara na final e o cara... E a sorte do Brasil é isso, né? Porque senão teria sido o quê? 6-0. Só uma coisa sobre a França. Teve uma mudança tática importante. No primeiro jogo, vocês vão lembrar, ele entrou com uma espécie de 4-3-3 que
Poderia. É complicado porque era um esquema bem. Ele mudava muito, não dá pra você colocar em desenho assim, né? Mas enfim. Tinha o Petit e o Deschamps, quase como um duplo pivô ali. O Zidane solto e o trio de ataque, Henry, o Guivache e o Djorkaeff caindo pela esquerda. E o Henry, ele era praticamente um ponta ali, né? Tinha que dar profundidade pela direita, porque o Thuram subia menos do que o Lizarrazu, né? E era um time que não conseguia ter uma fluência legal. E aí tudo isso muda quando ele coloca essa árvore de Natal que é tão conhecida da final, né? Que o Marcel citou aí, esse 4-3-2-1. Ele colocou o Carambeu, tirou o Henry, e aí o time deslanchou, ficou um pouco mais solto e também mais seguro, né? Mas o jogo da mas uma coisa que eu falo também que a França não chegou assim com essa... Foi que o jogo da semifinal, a França ganhou meio no Deus nos acuda, assim, a Croácia foi melhor a maior parte do jogo, aí a França achou um gol lá meio esquisito lá com o Thuram e depois achou outro e virou o jogo. Não foi dois gols muito seguidos. Contra o Paraguai foi diferente? Não, contra o Paraguai foi aquele time do Paraguai se defendia muito bem, que era a única coisa que fazia. Estava sem o Zidane também contra o Paraguai. Sem o Zidane, mas contra o Paraguai foi basicamente um jogo de ataque contra a defesa. Eu lembro esse eu vi lá, ali eles tinham um telão no Hotel de Ville, eu ainda estava em Paris, antes de desistir e voltar, para poder processar a empresa. Aí, a gente estava ali, eu estava com os franceses vendo, depois a gente foi para um café ali do lado e continuou vendo ali. Cara, assim, o jogo foi ataque contra a defesa da França. Assim, sem muita inspiração para criar, mas a França, o Paraguai encastelado em volta da área, a França martelando até que surgiu um gol e o Paraguai tentando conectar um contra-ataque. Então, assim, aquele jogo foi duro por causa disso, mas nesse jogo contra a Croácia, eu achei que a Croácia jogou mais bola. O jogo parecia muito mais para a Croácia do que para a França. A Croácia era muito boa. Temos que também levar isso em conta. A Croácia tinha metido 3-0 na Alemanha. Mas a Alemanha ele já estava na entre-safra, tá? Também. Mas é a Alemanha na Copa do Mundo, 3-0. Isso não era não a era Alemanha normal. De 98 era pior que a de 2002, pelo amor de Deus. Mas até 94 a gente respeitava ainda a Alemanha, 98 ali. Todo mundo respeitava a Alemanha. Todo mundo... Não, ninguém esperava que a Croácia ia passar por cima da Alemanha. Eu me lembro disso. Achava assim, a Alemanha não tá bem e tal, mas a Alemanha... A Croácia tem uns caras bons aí, deve dar jogo. Tinha a história que a Alemanha pegou a chave fácil, né? Porque a questão é que ficou um lado de chave que era considerado um lado mais tranquilo, entendeu? Que a Itália não vinha bem, a França também vinha meio... Tinha feito a primeira fase, mas num grupo muito, muito fácil. Não, o grupo enganava um pouco, que a Alemanha até pareceu boa na estreia, por exemplo, contra os Estados Unidos. Foi um jogo que a Alemanha jogou muito bem, mas depois a gente viu que os Estados Unidos não ganhou ninguém, perdeu as 3 partidas. Então, no final, era os Estados Unidos que não colocou nenhuma dificuldade. Então, assim, a França não vinha assim como grande, pelo contrário. Antes da final, o Brasil era... Do pontapé inicial ali, o Brasil era franco favorito. Agora, também, o que aconteceu na concentração da seleção brasileira é um negócio que certamente teve um impacto considerável no jogo. Eu acho que a gente não chegou a gente tinha a melhor seleção chegando na Copa. Eu acho que até a preparação, mesmo sem o Juninho, ainda com o Romário, a gente não perderia aquela Copa. Não, com o Romário ali, não consigo imaginar essas coisas acontecendo. Mas, então, eu acho que o Romário, por todo o jeito de ser dele, os caras acharam a primeira oportunidade para se livrar dele, lá, o Zico e o Zagallo. Eu acho que não. Eu acho que o Romário, na época, ele vivia com problema de... Assim, ele estava muito indisciplinado e ele vivia tendo uma contusão atrás da outra no Flamengo. Eu acho que aquilo ali foi o Romário mesmo. Era assim, a vida do Romário era essa. Eu não entendo o Romário como o que ele era na época. Justificava ser levado mesmo contundido. É isso que eu penso. Isso aí é um negócio meio complicado quando você pensa em Copa do Mundo, que é competição de tiro curto, né? A Itália levou o Baresi em 94. Não, o Baresi se contundiu no primeiro jogo da Copa. Foi no primeiro jogo? Foi no primeiro jogo da Copa. Então, isso eu lembro, porque foi a primeira vez que eu vi um negócio desse. Depois eu vi o que aconteceu com o Romário no Flamengo. Que naquela época começaram a fazer atroscopia, que o cara fazia uma cirurgia de ligamento e voltava um mês depois. Porque antigamente o cara fazer operação de ligamento era um ano parado.
Mas o Baresi, ele fez artroscopia na Copa e voltou para jogar a final. Ele voltou na final. Ele se machucou no primeiro jogo e voltou na final. Não dá pra dizer que ele voltou, ele chegou destruindo. Jogou, né? Mas ele foi fundamental para o título do Brasil, porque ele perdeu o pênalti. Foi uma coisa absurda que ele jogou naquele jogo, cara. O cara controlou o Romário. Dentro do que dá pra você fazer com um jogador daquele nível, né? Ele controlou o cara. Meu Deus. Eu achei assim que a seleção da França, ela veio chegando e eu acho que pesou essa questão, acho que pesou também o entusiasmo de chegar na final em casa, entendeu? A seleção, um time desses vai crescer naquela hora, os caras entraram rasgando naquele jogo e o Brasil entrou apático. Assim, aquelas seleções jogando não era um jogo para ser 3-0 nunca, para ninguém. Não, 3-0 justo, tá? Assim, a França dominou completamente o jogo. Assim, o Brasil ainda teve alguma tentativa de reagir no início do segundo tempo, mas não durou muito. Então, o que eu entendi lendo bastante sobre o episódio do Ronaldo é que houve bastante falha de comunicação ali, também na preparação psicológica depois com os atletas que viram, né? Sim, a galera ficou tudo chocada e não houve, sei lá, de juntar todo mundo e falar, olha, saiu o relatório médico, tá tudo bem. Tá. Bem isso. Só que essas coisas, assim, mas aí você tem que botar... Quando você não vê, assim, você acha que estão falando só também para te acalmar, né? Eu não sei se isso funciona, mas devem ter falado alguma coisa, mas não sei se adiantar muito, não. Pois é. Entendeu? Então, mas em 98... Só sei que no fim das contas foi isso, era uma seleçãozinha que defendia bem, tinha um gênio lá na frente para decidir, e daí deu o que deu. Tanto é que, assim, os dois primeiros gols eram gols assim, inusitados. Zidane fazendo gol de cabeça em escanteio, cara. Não era um negócio que Zidane fazia a opção de cabeça em escanteio, não fazia nunca. Nunca mais fez. Eu acho que foi os únicos gols de escanteio que ele fez na vida. Nem costumava estar na área. Ele usou muito bem a cabeça dele nas duas finais que jogou. Falando no Zidane, essa Copa, qual é a importância dela na carreira do Zidane? Antes da Copa, ele já tinha um nível assim, de estrela internacional, brilhando intensamente, ou a Copa catapultou ele? Como que vocês veem essa questão? Tem que falar pro torcedor da Juventus aí. Ele não tinha esse status. Ele era visto como uma estrela mundial em formação. A Juventus trouxe ele e assim, ele tinha, como ele já era o dono do time da França antes da Copa, entendeu? Por causa das apresentações dele e tudo mais, então ele já tinha esse status de que, não sei comparar com alguém hoje, mas ele já era visto como um cara assim que ia ser grande, mas não era enorme, e a Copa fez ele ser. A Copa fez ele ser. Eu lembro que ninguém... Afinal, mais do que a Copa toda, tá? Afinal, mais do que a Copa toda. Ele não jogou tanto assim, ele não jogou. Eu achei justa, o melhor jogador da Copa foi o Ronaldo. Justo. Eu achei justa a eleição. Achei que o Ronaldo, no conjunto da obra, fez uma Copa melhor que a do Zidane. Mas, bastante diferença, eu acho. Não é muita discussão. E ele não era catapultado a um deus do futebol na época porque tinha um tal de Ronaldo Nazário de Lima. Que jogava, que esse cara, assim, ele andava uns 5 patamares acima de qualquer outro jogador que jogava naquela época. Não, mas o Zidane não era nem tido como o principal jogador da Juventus. Porque o Del Piero estava destroçando. O Del Piero estava destroçando. É que o Del Piero fazia os gols, mas o Zidane era uma peça... A Juventus tinha um belo time naquela época, e o Zidane era uma peça bem importante naquele time. Eu conheci Zidane antes da Copa jogando pela Juventus, porque eu vi algum jogo avançado de Champions, alguns assim, que eu me lembro que eu conheci o Zidane, que eu que mostrei ele para o meu pai quando começou a Copa. Falei, esse aí, esse é craque. E eu me lembro mais dele do que do Del Piero, é engraçado, né? Del Piero eu me lembro jogando pela Itália só.
Eu não reparei no Del Piero nesses jogos. É que o Del Piero é aquele jogador de torcedor, é tipo o Raul no Real Madrid. Né? Vaca Tacu. É tipo assim, na época que o Raul jogou lá, jogaram 10 caras melhor do que ele, mas o Raul é o espanhol, criado na casa. Não é bem criado na casa, o Raul veio do Raio Valecano, mas ali de Madrid, entendeu? Então. Não, gente. Tem um certo ganho. Não. Vocês vão arranjar briga comigo aqui ao vivo. Eu sei que eu odiava era o Cesare Maldini, né? O treinador da Itália. Porque começou com o Baggio, o Del Piero estava contundido, depois, quando o Del Piero melhorou, tirou o Baggio, depois o Del Piero. Vá. Mas por que será, né? Que absurdo. Não, mas gente, o Baggio também estava acho que o Baggio também não estava 100% nessa Copa. Fisicamente não, mas Copa. O Baggio jogou bem ali. Eu acho que ele começou a Copa bem melhor do que começou em 94. 94 ele vai começar a melhorar lá para frente. Mas o Baggio também se machuca e volta em 94. Ele era dúvida para a final, tá? Ele tinha se machucado ele tinha sentido contra a Bulgária. Se não me engano, ele saiu no meio do jogo. Sim. Ele fez 2 gols. Foi um negócio que não era para ser. Os melhores do time estavam sofrendo. Sim, aconteceu. Mas ele começa bem, jogando mal mesmo a Copa 94. E nessa ele foi contra o Chile, jogando muito. Ele tava com ódio, eu acho, para tentar compensar. Minha opinião é que a gente... Ali é a melhor seleção brasileira que eu vi jogar depois de 82 eu não vi direito, né? Assim, eu vi mais eu assistia, mas eu não lembro, não tenho recordação. Mas assim, que eu vi jogar foi perder uma Copa, né? Por causa das contusões no processo de preparação. Mas a seleção ali, como o Marcelo já falamos, de 97, principalmente em 97, a nossa seleção brasileira estava voando degraus acima da segunda melhor seleção do mundo, com um jogador muito degraus acima do segundo patamar, assim, que era o Ronaldo. Infelizmente, a gente teve a contusão do Romário e do Juninho, e isso desestruturou um pouco a equipe. E aí, no final, eu acho que mesmo assim a Copa era acessível, não fosse o que aconteceu lá no dia da final, tá? No mínimo, a gente ia fazer um jogo duro com a França ali, mesmo com a França entrando com aquela motivação toda. O negócio que esse negócio de motivação só funciona pros outros, né? Não, cara, eu acho que mais ou menos. A gente só passa vergonha, pra gente, né? A gente só passa vergonha com esse negócio. 94 o nosso time entrou concentradíssimo naquela final. Não, falo de motivação do fator casa. Ah, sim. Não, mas no nosso caso, eu acho que no nosso caso a motivação deu errado por causa da perda do Neymar. O time contra a Alemanha entrou querendo atacar a Alemanha. Não, e não é só isso. Vamos combinar que o time de 2014 não era para ser nem semifinalista, né? Então talvez a motivação é chegar lá. Não sei, eu acho que dava. Aquela Copa não tava tão também tão inacessível. Acho que com o time completo com o Neymar poderia chegar uma semifinal em qualquer Copa do mundo. Amigos, agora 2014 vai ser outro episódio. Beleza. Depois é verdade. 2014 é pro próximo. Mas bom. 98, uma grande seleção. Da França, o que falta em 98? Dinamarca, falar que Dinamarca fez uma gracinha legal. Dinamarca, aliás, era uma boa seleção que, na verdade, eu me lembro que ninguém deu muita bola, é tipo o time europeu certinho, que, né, duro de jogar, até começar a fase eliminatória. Ela enfrentou a Nigéria, e a Nigéria aí já chegou como favorita, porque ela tinha vencido o grupo da Espanha. Mas a Nigéria era super legal, cara. O time já tinha o J.J. Okocha, que é pra mim um dos jogadores mais habilidosos que eu já vi jogar. Finidi George, cara. Eu assisti ao vivo era muito forte. Nigéria e Dinamarca. Esse jogo eu vi lá, foi 4-1 pra Dinamarca. Ninguém esperava aquela a gente achava que assim, vamos ver a Nigéria, já tava nesse modo. Que estava muito hype da Nigéria. Porque a Nigéria conseguiu vir, aparentemente eu tava achando melhor que a de 94. A Nigéria de 98. J.J. Okocha era show. Não, é bom lembrar que eles foram primeiro colocados no que era o grupo da morte. O grupo da morte tinha o cabeça de chave era a Bulgária. Sim. Que tinha sido semifinalista na Copa anterior. Aí você tinha a Espanha,
o Paraguai do Carpegiani, que tinha, se eu não me engano, foi o primeiro colocado eliminatório, que foi na frente da Argentina. E que foi a primeira vez que foi a eliminatória longa, só que eram 9 seleções, porque o Brasil estava pré-classificado. Foi a penúltima Copa em que o campeão foi pré-qualificado, a última foi 2002. E você tinha a Nigéria. E a Nigéria saiu em primeiro lugar e o Paraguai em segundo. Espanha e Bulgária foram... A Espanha foi a última colocada, se eu não me engano. Acho que a última foi a Bulgária. Mas a Espanha tinha perdido os 2 primeiros jogos. Talvez ela tenha a Espanha meteu 6-1 na Bulgária, já não valendo nada. Então foi isso. Mas eu lembro que a Espanha estava em último. E a Espanha era a favorita do grupo. Era considerada favorita. Então, eu tinha falado, né, que a Espanha estava com os nomes aí, tá, a geração, Raul, os caras do Real Madrid. Tava como favorita. Não, o Raul tava jogando muito bem na época. Sim, sim. E a Bulgária voltou ao padrão dela, né, de Copas, porque até 94 ela nunca tinha vencido uma partida e ali acho que ela voltou a não ganhar nada. Mas envelheceu todo mundo, né? E era o mesmo time, né? Era o mesmo time com todo mundo velho acabado. Sim. Então aí a Nigéria já atropelou a Espanha no dia 1 e aí a Espanha já degringolou do... O Paraguai, né, que sempre tem aquela seleção que né, dura de quebrar. O Paraguai era maravilhoso, velho. Não, o Paraguai eu torci muito ali para eliminar a França. Gamarra e Rivarola. Gamarra, Ayala, Rivarola, Arce de um lado. Nem lembro quem que era o lateral esquerdo. Mas a parada. Chilaver no gol. Chilaver no gol. Cardoso metendo gol na frente. Não sei se ele já tinha o Cardoso Paredes na época, no meio. não. O Cardoso não estava jogando naquela época, não. Não tava? Tava. Eu acho que eles não faziam quase gol, cara. Não. Se o Cardoso jogava, é demérito. Não, mas eu acho que ele jogava sim. Mas coitado, o meio de campo lá marcava, não tinha ninguém para criar jogada. Não, era o time, era o que tinha, mas meu Deus, futebol competitivo. Aliás, o Carpegiani é um técnico subestimado. Viu? O Cardoso que o Luiz está falando é o José Cardoso, né? Não é o Cardoso agora. Mais atual. Aquele time tinha o Chilaver, o Gamarra, o Ayala, o Caniza, o Arce, aquele Pedro Sarabia. Aí tinha Carlos Paredes, Júlio Enciso, e o ataque era Hugo Brizuela, José Cardoso e Miguel Ángel Benítez. Não, mas o Cardoso na segunda ordem é o artilheiro máximo da seleção paraguaia, não é? Mas é o outro Cardoso, né, que ele tá falando. É o José Cardoso. Não, mas é esse mesmo. Não, não é não. Acho que não. Pera aí, top goal scorers, deixa eu ver. José Saturnino Cardoso é o segundo maior artilheiro da seleção paraguaia, só perde pro Santa Cruz. É isso aí. Terminamos com o Paraguai. O cara que fazia os gols dos 1-0. É isso aí. É isso aí. De 1 em 1. Ele era bonzinho, cara. Sim, memória do Luiz tá boa. Melhor do que o Hernani Brocador, certo? A gente tem que começar a criar o padrão, né? A escala Hernani. Ele é nível Washington, vamos colocar assim. Ele era bonzinho, fez carreira no México, tal, jogador legal, cara. Ele jogou no Benfica, né? O Cardoso. Aliás, pra deixar claro, não, que esse era Cardoso pior, aí que você tá pensando é o Oscar. Benfica. Tá confundindo o Oscar Cardoso com o José Cardoso. O Cardoso, que é o segundo maior artilheiro da seleção paraguaia, fez carreira no Toluca. Isso. Estão confundindo os Cardosos aí. Eu falei, é o José Cardoso. Oscar Cardoso, que é o cara que surgiu agora. Cardoso tem sempre uns 3 ou 4 aí. Sim. Bom, para encerrar da minha parte, a Copa de 98 foi uma das melhores que eu acompanhei pro VT. Eu fico sempre em dúvida qual aqui eu me diverti mais, 94 ou 98. Acho que 98 por conhecer mais jogadores, né? Mas 94 também, enfim, é difícil. Eu acho que para quem não tá envolvido, principalmente, porque eu tenho um pouco de raiva de tudo aquilo terminar daquele jeito. A gente comprou uma TV nova pra final, meu. Aí ficou vontade de ligar mais a TV e voltar pra antiga. Porque a desgraça. A culpa foi sua.
A culpa foi minha. Aí aquela que tava ganhando, aquela era a tetra, aquela TV que foi substituída. Aí a gente vai e troca, não faz sentido, né? E ela chegou até a final. Foi injustiçada. Aí vamos comprar uma grande assim, pra final, que era uma TV de 20 polegadas. Aí afinal, vamos comprar uma grande? Vamos. E aí, mas teve um monte de promoção assim, cara. Teve, a gente comprou mais barato e tal, tava animado, a gente animou pra comprar uma tela maior pra ver a final. Aí é que quando chega é que o cara faz o programa de venda, na verdade, para vender antes da Copa, né? Então quando chega na final já tá liquidando. Exato. Passou a final, aí sempre vai encalhar. Na nossa tradição sempre foi comprar as coisas no contrafluxo. Então a gente viu essa oportunidade aí e falou, vamos melhorar aqui, vamos ver a final na tela grande só para ver aquilo. Então, assim, mas eu acho que ela foi mais animada, sim, em termos de diversão, que 94 ainda. E temos Você vê que a gente falou de bastante seleção, a gente nem falou da Inglaterra, que a Inglaterra começou mal, aí entrou com os garotos que eram Owen, Beckham na época, e começou a jogar bem, fez um grande jogo contra a Argentina, que também era boa, a gente, né, saiu contra a Holanda meio cedo, mas a Argentina ganhou outros 3 jogos da... Na Argentina tinha um time legal. Esse jogo Inglaterra e Argentina é histórico. O problema é que o Redondo não foi um negócio assim? O Redondo era cabeludo. Cabelo. Isso. Nossa, não, aí os crimes de lesa bola são punidos. É muito bizarro, né, cara? Não. É muito bizarro. A Argentina Não. Ai, cara. Ela vai numa Copa sem o Redondo, depois vai na outra sem o Riquelme. Não, é doença. Aí quer ser campeã. Não. O que mais me incomoda, francamente, é a quantidade de Copas que a Argentina jogou sem o Zanetti. Então, tudo isso. Isso é um negócio. 93 a última vez que a Argentina levantou algum troféu, não foi? Acho que foi, 93. Foi aquela Copa América que eles jogaram da gente no pênalti, que a gente foi com a seleção que se deu ao luxo de Marco Antônio Boiadeiro perder um pênalti. Lembro disso. Hein? Rapaz. Assim, aquele negócio, você escala, vai dar merda. Não, tá certo, o cara fez de propósito. O técnico tava preocupado com o hype pra 94, virou e falou, não, vamos resolver isso daí. É o famoso assim, o problema de ter um jogador desse elenco é que corre o risco dele entrar. Era o Falcão o treinador, não era? Não, ele já era o Zagallo. Já era o Zagallo. Parreira. Era o Parreira já? O Parreira levou o Boiadeiro, não lembrava dessa. Meu Deus. O Falcão caiu em desgraça depois que ele perdeu a Copa América de 91. Foi 91, também a Argentina ganhou, não foi? 91 foi Uruguai, não foi? 91 foi a Argentina. Foi a Argentina também. No Uruguai foi 95, por isso que eu confundo as duas. E 87 isso. Na Argentina, foi o Uruguai também. Então, eles merecem. Né? Gente, se fica defendendo esses técnicos aí, velho. Imagina ir com um boiadeiro, mano. Mas é que a gente montou tipo uma seleção B pra aquela Copa América. Mano, boiadeiro nem na D, né, cara? Pela madrugada. Boiadeiro. Mas o ponto é que a Argentina merece de lá pra cá. Olha as coisas que eles estão fazendo, os crimes de lesa bola deles. Não, o cara deixa Redondo fora e ainda pagou, né? Porque o Redondo machucou, nem conseguiu chegar em 2002. Cara, assim, os caras estão insistindo com o Partido Justicialista há 50 anos, cara. Eu acho que não escalar o Riquelme é até crime pequeno lá na Argentina, cara. Ô Adriel, futebol e política se misturam, Adriel? Quando a gente quer mostrar um comportamento irracional conduzido ao longo do tempo, é para mostrar a tônica nacional. Ai, meu Deus, cara. Bielsa, presidente da Argentina. Vamos não, cara, eu fico na minha. Eu fico na minha assim, ó. Eu penso assim, cara. 98, a Argentina tinha um time legal, não era melhor do que o de 2002, certo? Mas era um time legal, tinha o Ortega lá, a estrela da companhia, Batistuta jogando pra caramba. Aliás, eu gostei, fui apresentado ao Ortega nessa Copa, amei ele. E era um time 10, gostei. Aliás, foi a minha Copa de apresentação, eu tinha 8 anos, foi a primeira Copa que eu vi. E eu gostei pra caramba dessa Copa aí. Baita jogaço contra a Holanda, aquele jogo foi... Eu gostei pra caramba dessa Copa. Foi uma questão Copa de ordem, legal. seu presidente. Eles saíram em primeiro lugar do grupo da Croácia, tá? Sim. Questão de ordem aqui, ó. Terceiro. Esse time que vocês falaram... Essa foi a primeira Copa com 32. Foi a segunda. Não, foi legal, foi legal. Eu gostei de 98. 98 foi Copa legal. Boas lembranças.
Aí a gente e teve o jogo Irã e Estados Unidos, hein? Na Copa de 98. Teve o jogo, é verdade, o jogo... Que foi Irã e Estados Unidos, grande jogo. Meu Deus. Só sobre 93 ainda? É importante que os países estavam de relação cortada e tal, e né, não fazia muito tempo que não se enfrentavam. Esse time que vocês citaram aí que tinha um boiadeiro não era tão ruim não, tá? Tinha um boiadeiro, mas tinha o Zé, tinha Antônio Carlos, Zago, Valber, Roberto Carlos, Edmundo, Miller, Palinhazinho. Então era um time mais ou menos. Tinha um boiadeiro no meio ali. São Paulo e Palmeiras? Era uma seleção feita com jogadores que estavam no Brasil. Que na época não era tão ruim. Não era fraco. Mas, mano, tem o boiadeiro, aí desmoraliza. Mas não tinha Bebeto, não tinha Romário. Tinha aquele Luiz Carlos Quintanilha, lembra ele? Luizinho? Lembra desse ser? Mas, mano, com o boiadeiro desmoraliza. Vamos lá, você tá na seleção brasileira. Aí você olha pro lado e pensa, vou tocar pro cara, tem o boiadeiro. Vocês estão com preconceito pelo nome do cara, igual o Pikachu, fizeram com o Pikachu aí, jogador bom. Não, o boiadeiro jogou no Flamengo. Leva o Pikachu pra seleção então, mano. Não, o boiadeiro é o Leomar, é o nível Leomar do Leão lá. O boiadeiro aparecia com chapéu nos lugares, nas entrevistas, não era esse? Não, aí eu vou fazer a defesa do boiadeiro, tá? Peraí, o Leomar a defesa era um jogador que você nem sabia quem era até ele ser convocado para a seleção. Não. O boiadeiro, bem ou mal, ele jogava na época, ele jogava em grandes clubes no Brasil, jogou sempre em grandes clubes no Brasil, jogou no Cruzeiro, jogou no Flamengo. Eu lembro bem dele com a camisa do Cruzeiro. O Leomar, nem a convocação fez alguém levar ele, cara. Ele ficou lá no esporte mesmo. Não, pior do boiadeiro é que ele jogou, né? Levar uma coisa, pôr em campo é outra. Mas esse negócio de competição de tiro curto, né? Um se machuca, ele entra. Eu acho que com o boiadeiro podemos encerrar a Copa de 98 e partir para de 2006. Não. Podemos. Chega, troca o assunto. Mas só lembrando que assim, o Dunga levou o Kleberson para 2010, mas não pôs em campo, tem esse mérito. Mas coisa medonha, né? O Dunga, ali depois a gente fala de 2010, mas o Dunga... Isso, vamos chegar lá. Sim, não, é só teaser, né? Só um gostinho. Então tá, vamos falar rapidamente então da Copa. A Copa que eu mais curti, com certeza. 2006, né, já tinha uma... 2006 foi uma Copa muito legal, cara. Ei, Luiz. Se contenha, por favor. Foi nada, a Copa foi legal. A minha memória afetiva não mente. Quando eu assisto os VTs hoje, eu não acho tão bom, mas na minha memória afetiva foi uma Copa sensacional. Não, na minha memória afetiva foi maravilhosa. Não, era muito legal. Né, os jogos tinham um horário bom, deu pra eu assistir quase todos, enfim. Uma Copa tinha que ficar revezando lá entre Itália, Alemanha e Inglaterra ali, Espanha, sei lá, rodando, porque dar horário bom para todo mundo. Exatamente. Eu não acho não, eu gosto das Copas na América do Norte. Porque aqui porque aqui fica de tarde à noite, aí você dá pra trabalho e ver. É melhor, cara. Essas Copas na Europa, durante a semana, é no meio do horário de trabalho. Como eu era criança, era bom. Eu lembro que eu tava no ensino médio, ficava aloprando, saindo da escola lá, levava falta, o professor reclamava, caramba. Bem esse estilo mesmo. O Adriel tava matando aula pra ver jogo. Sim. Mas ele tava matando aula quando ele tava no ensino fundamental, já tava no ensino médio, levava isso é verdade, bomba. Né? 2006 eu tava bem desocupado. Não, então. Não, o que eu gostei de 2006 é que a gente tinha... acho que todas as grandes seleções tinham times legais. A Itália tinha um time bom. O Brasil veio com tudo. A Argentina tinha um time legal. A Alemanha tava com um time que a gente não botava nada, não botava fé antes da Copa, mas jogou em casa e se acertou. Eu acho que eles acharam o time no ano da Copa. O time da Copa das Confederações já não era nada especial. Viu? Os caras acharam o Lan na lateral esquerda destroçando. Deixa eu só fazer o Schweinsteiger no meio de campo jogando bem. Acharam o Podolski. Schweinsteiger era a ponta direita. Sim, acharam o Podolski lá na esquerda. O Bala que tava na dele. O Fring jogando bem. Acharam um time lá legal. Entendeu? A Alemanha tava com um time legal. A Inglaterra chegou cheia de pompa. Deixa eu só fazer uma breve introdução que eu preparei aqui, senão eu vou perder todos. Vamos. Aí, não é nem isso, é porque depois a gente discute. É porque senão depois eu vou
acabar perdendo tudo que eu anotei aqui. Bom, vamos lá. Na época eu tava junto com o Luiz, eu tava junto com o Luiz torcendo pela Itália. Por quê? Obviamente, né, aquele pensamento bobo, né, de criança eu sou palmeirense, então eu sou italianinho, eu tenho que torcer pra Itália. E o meu pai, como sempre assim, ele teve aquela coisa muito característica da geração dele de... Nossa, acho que eu perdi o retorno de todo mundo aqui. Vocês estão me ouvindo? Não, estamos aqui, estamos te ouvindo. Tá. A gente calou pra te ouvir. Ficou um negócio mudo aqui, achei estranho. Bom, tinha uma coisa assim da geração dele, meu pai já passou dos 60, depois de 82, acabou, né, de 82 e 86, acabou criando, né, um certo melancolia gigantesca com a seleção brasileira. Então, dizia, não, nada será como antes, a seleção brasileira não merece mais a minha atenção. Meu pai estava torcendo para a França naquela Copa. Enfim. E eu para a Itália. E eu lembro muito bem daquele time, né, da Itália que começa a Copa com jogadores como Zaccardo, Grosso, Perrotta, Toni, Gilardino, né? Mas também tinha o Nesta, Cannavaro, Buffon. Tinha também o Buffon, Nesta, Cannavaro, Pirlo, Totti, para dar uma balanceada, mas era isso, tá? E aquele time, ele tinha... começou com uma espécie de trivote, né, como os espanhóis falam, com o Pirlo, Perrotta e o De Rossi. E claramente o De Rossi e o Perrotta tinham a função de proteger o quarterback. Era isso, né? Eram sujeitos ali que guardavam, que não deixavam o adversário encostar no seu lançador, que era o Pirlo. E aí um lance muito clássico era o Pirlo lançando para o Toni dominando no pivô e ajeitando... ou para o Gilardino, que era um atacante um pouco mais de movimentação, ou mesmo para o Totti, que chegava bastante de trás. Era uma espécie de padrão desse time do Marcello Lippi. E o primeiro jogo contra a Gana, né, aquele 2-0, eu olhei assim, lembro, né, quando criança eu falei assim, não sei, acho que não vai dar não. Esse time aí não tá com cara de que vai ganhar essa Copa, mas nem lascando. Mas vamos continuar acreditando, né? E aí a Itália foi seguindo. Aquele grupo era mal, cara. Era um grupo difícil, né? Gana, Estados Unidos e República Tcheca. A República Tcheca, mano... Era o grupo da morte, aquele. Era o mais difícil da Copa, sem dúvida. Aquela Copa teve grupos bem divididos. Esse era o mais... E a derrota pra Gana no primeiro jogo... perdeu ou empatou? Não lembro agora. O que? A Itália ganhou 2-0. Ganhou? Ganhou, então a Gana ganhou de alguém aí que não devia ter ganho. A Gana ganhou da República Tcheca. O jogo foi, digamos assim, eu achei... E aí chegou na última rodada a República Tcheca e Itália, a República Tcheca tinha que ganhar, a Itália não podia perder, foi uma bagunça. A Itália empatou com os Estados Unidos naquele jogo que o De Rossi foi expulso por uma agressão. E isso que foi um grupo zoado, cara. Desestabilizou a Itália. Porque eu queria que passasse Itália e República Tcheca e a Gana estragou tudo. Eu sei que eu fiz um bolão com algum bolão simbólico aí, eu cravei Itália e deu certo, mas... A República Tcheca tinha Nedved e Rosicki no meio campo, né? Só isso. Não, era aquele time da 2004 ainda. Isso, merecia ganhar a Euro. A República Tcheca, ela tinha o Nedved de um lado, o Poborski do outro, o Rosicki no meio... O Baros jogou? Contusão. O Kohler jogou, mas ele machucou, acho, no primeiro ou no segundo jogo. Foi isso. E aí estragou. Aí matou o time. Estragou. Tinha o Jankulovski na lateral esquerda, tinha aquele... o Jankulovski, o Grigeira, Rosenthal... O Tchek no gol, enfim. O Faluzzi. Aliás, o Tchek foi heróico ali. Né? Nossa, o Tchek jogou. Eu virei muito fã dele depois daquilo, porque aquele jogo contra a Gana foi pra mim foi heróico. Não deu... Tipo, o time tava com 2 a menos, né? Teve uma expulsão, sei que tava perdendo, foi todo mundo pra frente, deixaram só o Tchek sozinho atrás e ele segurando. Não, herói. Coisa de louco aquilo. Foi uma das atuações mais heróicas e épicas de um goleiro. Assim. Bem lembrado. Foi incrível. Não, jogou muito. Mas então, é isso aí. Mas a Itália não estava com cara de campeã, não, desde o início. Não. E aí enfrentou a Austrália. Mas Itália com cara de campeã no começo da Copa não existe, né, gente?
Ela perde. Se ela fizer isso, ela perde. Exato. Em 2002 tava mais. A Itália de 90 tinha cara de campeã no início Sim, da Copa. em 2002 eu também achava. Tem que começar desacreditada, senão não funciona. Mas eu acreditava, que eu tava falando, eu fiquei lá, não lembro que eu enchi o saco do povo, falando que a Itália vai ganhar. Não, mas quem... Eu tô sendo pro Brasil, mas falava não, mas que o cara que mesmo. coloca que a Itália vai ganhar naquele cenário lá é o cara que aposta na mística. O cara vira e fala existem assim, Itália... padrões, existem padrões. O cara vira e fala, não, a Itália tá meio mal, os caras, né, tão estressados por causa de 2002, eles vão vir com sangue nos olhos, vai rolar. Mas então... a defesa boa, o goleiro lenda. Não, o Buffon 2006 é nível lenda mesmo, né? Sim, é a melhor versão. Goleiro lenda. É a melhor versão de um goleiro que eu vi. Ainda mais Cannavaro inspiradíssimo, jogando mais do que jogava, mas isso aí não tava na conta. Né? Não tava. O Cannavaro jogando naquele nível lá não existe. Pois é, mas... Então, eu acho que assim, não tem aquele... Às vezes procura aquele brilho a mais e tal, mas não é... A Itália não é tanto isso, né? Essa solidez e pragmatismo. Exatamente, é que a gente tinha busca... um time pra ganhar. Na época tinha a expectativa de ver Del Piero e Totti jogando juntos, isso o Lippi não fez. Vocês eram jovens, meu Deus. Eu já tinha certeza que isso jamais aconteceria. Não, mas a Itália não existe. A tradição da Itália, você tem que, assim, não pode encher time de gente boa demais. Estraga. Tem a cota. Eu queria um Inzaghi. Tem craque aqui. Eu queria pelo menos um Inzaghi no lugar do Toni. Entra, o outro sai. É tradicional. Você tem Mazzoli e Rivera? Não, só joga um. Só joga um. Você joga a moedinha aí. Badi Mancini, só joga um. Entendeu? Isso. Badi e Del Piero é um só. Badi e Del Piero joga um só. Você tem o Zola? Não convoca. Não cabe. Então, mas nesse jogo... O Zola não passa na barrinha de altura, que nem tem na entrada do zoológico aqui no Não, a gente tem que levar o de Biagio, entendeu? Exatamente. Você não pode ocupar a vaga desse. Então você tem Totti e Del Piero, vai jogar com os dois? Não vai. Mas o Del Piero pelo menos entrou e fez alguma coisa. Jogou com os dois juntos lá em 2002 e caiu pra Coreia do Sul, então... Né? Você vê, né? Exatamente, deu tudo errado. Mas aí faltou zagueiro lá. Enfim, nesse jogo contra os Estados Unidos... Mas a gente não falou ainda de uma seleção lá, que a gente falou de algumas... Excelente, falou que foi a Portugal que pegou a geração, tipo aquela geração que a gente falou que era boa da França lá com Papin e Cantona e nunca se classificava. Portugal teve aquela geração do Rui Costa, Figo e companhia, Pauleta. Que também que foi bicampeã mundial sub-20 e que também nunca se classificava. E também eles deram azar mesmo nos grupos. Né? Uma vez que eles pegaram a Itália, a Alemanha, eles sempre pegavam seleções muito fortes. Em 2002, eles chegaram com uma certa pompa e tomaram 4-0. Tomaram no zoio, mano, num nível. De quem mesmo? Dos Estados Unidos e do Japão? Não lembro. Os Estados Unidos eles fizeram. O jogo foi 3-2, mas os Estados Unidos fez 3-0 e eles descontaram no final. Mas assim. Aí, mas, né, em 2006 eles já tinham a geração ali com o final dessa geração com o Cristiano Ronaldo. E aí era o Filipão no banco, né? Que já é uma cultura que o Rui Costa tava morto já, né? Sim. Mas tinha Deco. Perdeu o Rui Costa, ganhou o Deco. E eles foram bem a Copa inteira, foram eliminados pelo time da casa que era a Alemanha e não foi fácil aquele jogo. Pela França. Foi em 2006. Pela França, é verdade. Aliás, com um pênalti que não aconteceu, na minha opinião. Os portugueses que dizem que esse time era a base do Porto do Mourinho, por isso que era bom. Só por isso que o Filipão conseguiu levar mas era mesmo, na semifinal. Costinha, Deco, Ricardo... e Filipão... era mas o Felipão sempre jogou daquele jeito. Porto, mas, e com jogadores portugueses. Mas o mérito do Filipão é convocar o Porto do Mourinho. Não, mas o Felipão sempre armou time em losango também. Quer dizer, os caras que falam isso não conhecem o Felipão. Só pra terminar, né? Só pra terminar, a Itália, que era, né, a seleção da minha infância, que eu torcia e tal, e só depois que eu virei brasileiro, virei gente, né? E contra os Estados Unidos, ele perdeu o De Rossi e inventou o Camoranesi. Quer dizer, descobriu o Camoranesi, que acabou sendo importantíssimo, o Luiz sabe bem disso, na conquista, né? Que foi um jogador que deu uma dinâmica e que ajudava lá atrás. Era bola. Bola, aquele argentino era bola. Argentino, Ítalo. Não, ele era muito bom, eu gostava dele. Também. Era bola, ele é subestimado pra caramba. Não, fazia muitas coisas bastante bem. a Juventus naquele tempo lá. E a Juventus tinha um time chato pra caramba de ganhar, velho. Poxa.
campeã italiana com 1-0 todo jogo. Era um negócio. Era time do Capello, né? Aham. Aí já time... Mas eu gostava desse estilo de futebol. Pra mim, o São Paulo 2007 me lembrava a Juventus. Não, a Juventus era dureza, cara. 4-4-2 nervoso ali, 2 na frente. Eu diria assim, no espírito, não na tática. Sim. Entendi. Essa ideia, ganhar de 1-0 e não dar nem chance pros outros. E ficar, não, vocês não vão fazer nada aqui, vocês estão imobilizados, igual judô, né? O cara faz um cocá e segura o cara até acabar o tempo. Pois é. E, enfim, a Itália teve uma coisa de mudar muito o sistema, Luiz. Não sei se o Luiz lembra bem disso. Mudar o desenho, né, nos jogos. Tanto é que eu lembro que no jogo contra a Austrália, quando eu vi por VT, eu falei, nossa, isso aí tá parecendo um 4-2-2-2. Porque ele colocou Pirlo e Gattuso, Perrotta e Del Piero, Toni e Gilardino. Né, parecia uma torre no meio de campo, e o Zambrotta, o grosso, laterais que subiam mais, né? Ele já tinha desistido do glorioso Zaccardo, e o Zambrotta conseguia dar profundidade pela direita, e aí o Perrotta virava um meia ali pela direita, e o Del Piero também sempre cortando muito aquele movimento clássico, né, do Del Piero. E aí, enfim, a Itália pegou as seleções menos tarimbadas, tanto nas oitavas quanto nas quartas, algo que ajuda muito. Nós sabemos muito bem, em 2002 aconteceu algo parecido conosco, né? Enfim, pegou seleções, a Austrália com aquele gol do Totti no finalzinho, e a Ucrânia meteu 3-0 lá sem muita dificuldade. E aí teve... Gol do Totti não, pênalti do Grosso, né? Não, foi gol do Totti. É importante descrever da maneira mais... Essa manchete aí tá muito fake news. Não, o Grosso ele foi um cara importante naquela campanha, viu? Foi pênalti aquilo, não? Não. Até hoje eu tenho dúvida se foi ou não. Ele não marcou, né? Eu não lembro. Se o juiz marcou, é pênalti. Eu diria que foi um soft pênalti. Foi um meio pênalti. Enfim. Aquele jogo contra a Austrália tinha todo o cheiro de crime. E ia dar... Todo. No final... Eu vou chato naquela Copa. Não, e a Austrália não era só chato. Eu lembro que eu gostava de jogar com a Austrália nos videogames, cara, porque tinha uns nomes legais, cara. Tinha o Viduca, o Kerry, o Brestiano. O Kerry, eu acho que já jogava, o Kerry o Eterno, né? Sim, acho que sim. Aquele goleiro e era um time que segurava lá, que jogou no Chelsea. Jogar futebol, o Schwarzer Eterno também, cara. Jogou no Chelsea até os 47. Como reserva, terceiro reserva, nunca jogava. Mas era bonzinho. Enfim. Era bom. Era uma Austrália legal, cara. A gente chega no dia 4 de julho de 2006, que foi um dos meus maiores êxtases como torcedor de futebol. Não me orgulho muito disso porque, né, não era com o Brasil, mas eu torci muito para a Itália naquele jogo, porque a Alemanha era a dona da casa e era muito, assim, na minha cabeça, quando eu fui assistir o jogo, eu já assisti sabendo que a Itália ia perder. Eu não achava, eu não sei a lembrança de vocês sobre isso, mas me parecia que a Alemanha era muito favorita. A Alemanha era muito favorita, o que me deixou ainda mais empolgado. Quando você olha hoje, né, aquele time Lehmann, Friedrich, Metzelder, Mertesacker, Lahn, Kell, Ballack, Schneider, Borowski, Podolski, Klose, não é uma coisa extraordinária. O Schweinsteiger estava no banco. Tava jogando bem. Então, a Alemanha tinha eliminado a Argentina, né, que tava no jogo, o jogo também deles, né? Foi o jogo da Alemanha na Copa. Sim. Mas ninguém vinha jogando muito bem naquele. Esse aqui é o negócio. Essa Copa, assim, não teve uma seleção que foi, a seleção jogou pra caramba a Copa de 2006. A seleção tava arrebentando. Mas teve muita seleção legal, esse é o ponto. Sim, inclusive a brasileira nível, não teve essa dominação. Seleção legal, cara. A Argentina tava legal, a Alemanha tava legal. Eu acho que a Itália tava legal. Então, a Itália tava legal, estilo Itália, mas a Argentina, por exemplo, ela fez a fase de grupos com muita facilidade. Ela, né, enfiou 7 lá na Sérvia Montenegro. Mas tinha time de Riquelme. Time de Riquelme legal. Tinha Riquelme, tinha Messi no banco. Aliás, usaram um pouco, né? Aliás, como que não colocam o Messi contra a Alemanha precisando de um golzinho para classificar? É brincadeira. A condução de campo daquele jogo foi péssima. Botar o Messi em momento decisivo, a gente já aprendeu isso até hoje. Não, mas então, ali ele tinha 17 anos lá.
É aí que às vezes o moleque, né, dá o salto psicológico. Isso, se você for parar pra pensar, na verdade, eu acho que o erro da carreira do Messi foi esse. Proteger demais. O técnico confiar nele naquela hora. Ele tinha feito o gol e mudaram tudo. Ele ia virar, ele ia começar a achar, não, eu que tenho que resolver desde o início. Isso, tá vendo? Ele já ia entrar em campo pensando isso. A gente já ia consertar ali na mudinha, né? Exatamente. Vamos voltar, a máquina do tempo, a gente já tem algumas missões. Pronto. Essa Copa me dói mais assim pelo assim, a queda de rendimento de algumas peças importantes do Brasil de 2005 para 2006. E aí um negócio... o problema maior foi no ataque, né? Sim. O Adriano perdeu o pai, aí começou o problema de bebida. O Adriano e o Ronaldo detonaram. O Ronaldo resolveu cultivar a barriga. O Adriano e o Ronaldo detonaram. O Ronaldinho, assim, eu acho que eu nem culpo tanto ele assim, porque ele chegou meio estourado, ele foi campeão da Champions. Sim. O Kaká tava jogando muito, o Kaká era quem tava jogando bem da seleção. O Kaká e o Gaúcho vacilaram, né? Digamos assim, poderiam ter feito mais, ao meu ver, mas realmente não acho que o problema mais grave foi aí. Pra mim, errado foi deixar o Robinho no banco. Isso, sim, concordo. Isso daí é vacilo. O Robinho entrava e melhorava tudo. E o que matou foi realmente o Adriano e o Ronaldo caírem de nível, os dois juntos. Aí quebrou as pernas. Eu teria feito uma coisa. O Brasil poupou vários jogadores para jogar contra o Japão, fez uma excelente partida contra o Japão. Tá? Não, parecia outra coisa. Eu teria barrado todo mundo que não jogou naquele jogo, inclusive os dois laterais. Um dos erros também foi Cafu e Roberto Carlos titulares, tá? O Roberto Carlos eu até discordo, viu? Eu acho que dava para entrar com o Roberto Carlos. Eu acho que dava para entrar com o Gilberto. O Gilberto estava em excelente fase. Sim, mas eu acho que ainda com o Roberto Carlos, não sei se... Eu acho que o Roberto Carlos ainda estava bem e o Gilberto não era tudo isso. Era bom. O Gilberto não era tudo isso. Mas o Cicinho era claramente melhor que o Cafu ali. Cicinho estava voando, não dava. Não tinha comparação. Exatamente. E na Copa das Confederações que a gente ganhou atropelando, os dois não jogaram. Tá? Eu acho que a gente tinha que ter... E o Robinho jogou. Sim. Aí que quebrou. Foi uma questão que o Parreira também não introduziu, meio que as coisas que deram certo não mudaram o time principal. Uma coisa... O Parreira meio que fechou cedo, né? Esse é o problema que eu digo de ganhar a Copa das Confederações. Fecha o elenco um ano antes. Mas ali eu acho que não foi nem questão de fechar. Mas não foi isso, ele fechou antes ainda. Eu acho que a questão ali é que ele supervalorizou demais a experiência de determinados jogadores. E Copa do Mundo é um negócio assim, você dá força para um time que foi campeão ano passado e esse ano e pegar às vezes os caras em declínio físico, é um negócio que é um risco baixo. Mas você apostar nos caras que foram campeões 4 anos antes, você tá pegando o cara que você tinha 28, agora tem 32. Não é assim, a decadência física em 4 anos, o auge de um jogador de futebol tá comprimido ali em 10 anos. Eu acho que é um mal de seleções campeãs, inclusive. Né? Que os caras que ganham uma aura e acabam não sendo... Fica difícil tirar eles do time. Então você vê o que acontece... O que tem acontecido recentemente com as seleções campeãs é que elas vão muito mal na Copa seguinte com um elenco ainda baseado no anterior. Então, só olhar, o Brasil 58-62, que foi bem em 62, o rendimento é muito inferior. Sim, é que era tão boa. Mas o duro é que chegou em 66 aí ganharam 2, por que não 3, né? Não, mas 66, mas isso não é verdade. 66, na verdade, o que você teve foi uma renovação bastante grande da seleção, tá? Nossa, não, cara, para de insistir naquela Garrincha lá, velho, pelo amor de Deus. Não, mas o Garrincha e o Pelé eram os novinhos o Garrincha não era tão novo assim, de 58. Não, o Pelé era novo. 66, Pelé era realmente adolescente. O Garrincha era um jovem. Em 66 era injustificável. Djalma Santos em 66 era injustificável. O Newton Santos em 66 era um absurdo. Um absurdo. Quantas Copas? O Bellini em 66 era lamentável. Mas em 66 você tinha uma mistura desses caras com a geração que vinha de 70 já. Vários jogadores. Então você tinha que pegar todo mundo que você ia meter em 60 já. Era 2 caras no máximo, hein? Exatamente, era 2 caras. Olha, eu já vi até os próprios... Quando teve aquela Copa de 94 lá, eu lembro
Gerson e Tostão falando que o desastre 66, os jogadores que tiveram naquele grupo, lembra que foram chamados de 44 para a preparação? Eu lembro, o grupo de treinamento lá, né? Exatamente. Então, e o Gerson e o Tostão estavam outros jogadores, como o Carlos Alberto, se eu não me engano, que eles participaram do grupo que no final foi para 66, eu não sei qual deles acabou indo. Jairzinho, acho que também estava. Jairzinho tava. Vou dar uma olhada aqui, vou ver se eu caço. Então, o que acontece? Esses caras, assim como os caras que passaram por 90 tiveram um peso forte em 94, os caras que passaram por 66 tiveram um peso forte em 70. E eu lembro porque eles falaram isso na época, naquelas mesas da Bandeirante, porque era um paralelo interessante. Foram os dois maiores fracassos da seleção brasileira depois da seleção brasileira se tornar a seleção brasileira. Eu não vou contar 34 e 30 aqui, porque a seleção brasileira não tinha nenhum resultado expressivo, a não ser ganhar a Copa América em casa, que até o Paraguai conseguia naquela época. Sim. Ó, os caras... O Newton Santos não jogou, graças a Deus, tá? Mas os caras foram de Djalma Santos com 37, Bellini com 36, Gilmar com 35... Zito com 33, Garrincha com 32. Não, e Zito, todos jogaram. Acho que mais assim, as defesas brasileiras sempre foram meio anciãs, as campeãs, tá? Não, mas aqui 58, mas você imagina em 66 um jogador de 37 anos. Mano, isso daqui é zoeira, velho. e o Carlos Alberto Torres voando no Fluminense. Lateral direita. Então, pra que vai meter Djalma Santos com 37 com o Carlos Alberto Torres voando? Pela madrugada. Tinha que ter dado uma surra nesse técnico aqui. Era o Feola que era o técnico. Que era o próprio Feola. Tinha que ter dado uma surra, pelo amor de Deus. O Feola fazendo parreira dele. Entendeu? E daí o que acontece? Você tem esses caras aí que já estavam tudo idoso, certo? E daí você tem muito pouca gente ali naquela faixa de idade do meio. Você tinha Jairzinho com 21, certo? Você tinha Alcindo no Grêmio lá com 20 anos. Você tinha o Tostão com 19. Os caras levaram Edu com 16, velho. Então, assim, chutaram muito o pau da barraca. A transição foi muito mal feita. Talvez tivesse uma entre-safra ali. Eu também não, até concordo que tinha. Uma vez eu fui dar uma olhada, eu percebi que tava feia. O Amarildo jogou? Amarildo não jogou porque tava fora. Tava no Milan, acho. Tava fora, é verdade. O atacantezinho lá do Fluminense, lá que tava destroçando lá no Valência. Como é que é o nome dele? As revelações de 62 teve, né? O Amarildo. Então, o Valdo em 66 tinha que ter ido pra seleção. Ademir da Guia. Velho, foi muito chateante o que aconteceu aqui em 66. Os caras fizeram muito mal feito o bagulho. Mas, assim, voltando a 40 anos... A gente voltou 40 anos pro futuro de novo agora. Não, mas acho que é interessante a conversa, porque pesou isso, na minha opinião, na seleção brasileira. E aí o que aconteceu... Eu acho até que a seleção... Eu acho que o que matou de vez essa transição, embora no jogo contra a França, que eu não assisti, ele tenha colocado o Juninho de titular, se eu não me engano, paulista, pernambucano, que foi a única mudança que ele fez em relação ao time que jogou bem contra o Japão. Eu acho que teve, nessa transição, teve um jogo que degringolou o negócio, que foi o jogo contra a Gana, que o Brasil ganhou bem de 3-0. Um ataque funcionando bem, mas a gente jogando contra uma defesa africana, né? Aquele jogo, se você for assistir, você não fica animado, não. Eu sei, eu vi aquele jogo. Então, assim, o que eu acho? Eu acho que ali teve um problema de não fazer a transição no momento certo, e nesse caso a transição foi testada, funcionou, ela estava evidente, escancarada que ela tinha que ser feita, a gente não fez, e isso cobrou o preço na competição de tiro curto, com jogos em curto espaço de tempo. A seleção jogo foi meio claudicante, parecia que ia decolar, pegou a França, fez um jogo ruim, perdeu de 1-0. Nem foi assim também um jogo que a gente... Não? Perdeu de 1-0. Não, que a gente tinha mais time que a França. O que na verdade chocou quando a gente caiu pra França, o Brasil pegou a França, o normal é perder. Isso, o Zidane resolveu atuar a nível... Ele atuou que ele não atuou, por exemplo, na final de 98 ele faz 2 gols, mas ele não tem uma atuação assim. Não. Naquele nível. Foi uma apresentação épica para Copas do Mundo que ele fez naquele jogo. Para mim, foi a melhor apresentação do Zidane
pela seleção francesa, provavelmente, tá? Em Copa do Mundo, com certeza. Meu Deus, cara. Em Copa do Mundo, sem dúvida. O que ele jogou naquele jogo... Deixa eu aproveitar esse gancho da França. Eu tava com o queixo caído, cara. Pra falar rapidamente da final, né, da Itália contra a França, que foi justamente, né, vendo... Eu fiz um vídeo esses dias do Cannavaro, né, Cannavaro versus França, e assim... vocês falaram, né, o Cannavaro jogou de uma forma extraordinária, como talvez nunca antes na carreira. Talvez não, com certeza nunca antes na carreira. Ele só colocou o Zidane no bolso, só isso. E colocou mesmo, de todas as formas, dando umas porradas, antecipando, desarmando, ganhando na dividida, tudo. Ele botou o Zidane no bolso. E eu tenho até uma teoria que o Zidane ficou tão bravo ali a ponto de dar aquela cabeçada no Materazzi porque não estava conseguindo fazer nada no jogo. A expulsão do Zidane é mais mérito do Cannavaro do que do Materazzi, meu ver. Concordo. E assim, e claro, né, o Cannavaro também, além do Zidane, tinha espaço no bolso dele pro Henry, né? Tinha pra todo mundo. Colocou o Henry não fez nada. Mas o Henry é mais embolsável que o Zidane. Sem dúvida. O Zidane ocupou 90% do bolso. Ele colocou o Henry no bolso da camisa, sabe? O Henry subestimado? O Henry é no bolso da camisa, né? Tal. Isso, exatamente, naquele bolsinho menor. Ouvir? Os caras fazem bullying, velho. O Henry é difícil não querer cutucar, né? Mas só pra citar, eu em 2006 eu já não era tão italiano quanto eu era em 2002. Eu já tava mais neutro, assim. Então eu fiquei contente que a Itália ganhou, mas até porque o Brasil tinha caído antes e eu tava com raiva da França, entendeu? A crise da adolescência tava passando. Tava passando. 2006 eu tava com 16 anos já, entendeu? Não era mais tão novo assim. Acho engraçado vocês, porque eu, quando era criança, a minha mania tinha também, mas era com a Dinamarca. Estranhamente, eu comemorei um título da Dinamarca. Em 92. Olha lá, tá vendo? Você não comemorou um título da Dinamarca, você comemorou o título da Dinamarca. Você vê como eu escolhi um cavalo bom ainda. Você escolheu um cavalo bom, cara. Você fez uma excelente escolha. Pra mim o absurdo é a Dinamarca ter conseguido ganhar um título sem o Laudrup, cara. Eu não consigo entender essas coisas. São coisas que acontecem. É muito bizarro, E sendo classificada por tabela, porque a Iugoslávia foi... Porque a Iugoslávia caiu fora. Exato, não. Estava escrito, gente. Estava escrito. Aí o povo vem dizer que eu não sou o protagonista da realidade. Eu sou, não, eu tenho certeza. Na sua realidade é você que manda, né? É lógico. Só a Holanda que não consegue arrumar uma dessas para ganhar alguma coisa, né? Que é o meu segundo time na Europa, é a Holanda. Essa não Aliás... eu vi 88, mas eu lembro vagamente, eu vi. Não, cara, a Holanda... Eu vi 88 bem. 88 a Holanda me faltam palavras, cara. Eu não consigo entender qual que é o problema dos caras. Olha... Aliás, eu consigo, em 2010 foi o Robin. Só isso que eu tenho a dizer, valeu. Em 2010, assim, pelo que eles jogaram, assim, eles não passavam nem pelo Brasil, deram sorte com a gente. Mas assim, deram, vai lá, a Espanha jogou bem, pelo amor de Deus, era pra ter caído atrás do Paraguai. Aliás, o Paraguai, eu vou dizer, o Paraguai é culpado tem um gol anulado até hoje que eu não sei o que aconteceu. O Paraguai é culpado de muita coisa errada no mundo. Eu acho que a gente tem que voltar no tempo também pra corrigir. O Paraguai 98, tá sempre ali com a chance de impedir as coisas. Foi o Paraguai que aconteceu. Em 2006 foi culpa do Paraguai que aconteceu. O Paraguai já é um viajante no tempo, né? 2010. Ele tá corrigindo as coisas. O Paraguai já é o viajante no tempo que tá corrigindo já, né? Exatamente. É isso aí. O Paraguai fez muita coisa errada aí. Agora, você falou de vários... Todo mundo tinha time legal. Eu não achei a Holanda jogando nada demais em 2006. Inclusive, achei que... A Holanda em 2006 tava na Copa, estava. Perdeu para Portugal num jogo muito divertido para neutros, porque foi uma pancadaria absurda. Foi 2004 que a Holanda não foi, né? Golzinho do Maniche resolvendo. A Holanda não foi em 2002, não foi em 2006. A Holanda de 2006 foi aquele negócio da entre-safra também. O Robin jogou, o Van Persie jogou. O Robin tava lá, o Van der Vaart tava lá, o Snyder tava lá. Era o nome emergente, assim, o Robin um pouco, assim. O Robin já era mais conhecido porque eles tinham toda a turma de 2010 crua. Só que ele era ponta esquerda ainda. Ele tinha cabelo.
tinha cabelo e jogava pela esquerda. Ele não era o Robin. Sabe quem tinha um timinho legal, assim, pelo menos no papel? O Van Persie era ponta direita e era meio rígido, aquele time do Van Basten, né? Mas assim, eu não achei que eles fizeram na grande Copa, não. Não, era um time forte, mas o único cara no auge... competitivo, né? O único cara no auge naquela Holanda... Era o Van Nistelrooy. O Nistelrooy, isso. Era Sabe o único cara no auge. Um time de resto, cara, acho que o Cocu jogou em 2006, não jogou? Boa pergunta. O Cocu nunca foi bom. Então, acho que o Cocu jogou em 2006 bom ele era. Ele não passava disso. Bom ele era. Mas ele era esses caras que jogam em várias posições bem, assim. Mas então, ele era bom. Que é bom jogador ter no nota time. 6. Ele não é destaque, ele é o Wilson Mano da Holanda. Não, para. Não, né? O Américo e o Wilson Mano. Em várias posições ele se esforçava muito. O Adriel, coloca a ordem na casa. O Américo tem algumas coisas assim, né? Uma delas é citar o Wilson Mano em qualquer contexto, ele acha o Wilson Mano. Tudo bem que é uma classe de jogadores. Os maiores jogadores da história do Corinthians não tem que ser citado. O Wilson Mano é aquele jogador que joga mal em todas as posições. Então, ele consegue ser muito esforçado em muitas posições. Isso é tudo. É tipo o William Bigode que joga de ponta, de meia, de centroavante. Lá vem. Mas não dá nem pra comparar. William Bigode, cara. Sem William Bigode essa temporada do Palmeiras ia seria melhor, bem melhor. Viu? Não ia ter ganho nada, o Luxemburgo não ia mais ser técnico. Uma seleção que tinha, pelo menos no papel, bem legalzinha também era a Espanha, né? Tinha Cacilhas, Ramos, Puyol. Uma trinca de meio. Ali. A Espanha era boa. Uma trinca de meio. A fase de grupos foram 3 partidas muito boas. O Raul tava em 2006? Tava, né? Tava. Foi a Copa que ele jogava de ponta de lança. Jogava. O Raul era o craque daquele time, disparado. Jogava Alonso, Fábregas e Xavi. O Raul era anímico lá na seleção. O problema do Raul é que o Raul devia ser um estragador de vestiário em qualquer lugar. Ele devia tomar o pandeiro do cara. É isso aí. Não, mas os caras dizem que a saída do Raul foi fundamental para a Espanha engatar a série vencedora deles lá. Sim, a Espanha já estava com a base, né, que seria vencedora. Ela fez umas partidas muito boas na fase de grupos. Quando ela enfrentou a França, né, essa seleção grande, fez um jogo decente, mas foi inferior. Não, mas o Zidane também, vocês falaram... já tinha Xabi Alonso e Xavi, não tinha? Não, tinha. Era Xabi Alonso, Fábregas e Xavi o meio campo. Nossa, o Fábregas devia ter O Fábregas ganhou a posição da Copa. Ele não começou jogando. Quem jogava? Me deu um branco agora. Eu me lembro que eu tinha olhado isso aí um tempo atrás. 2006 devia ser dos caras estranhos. O cara do Liverpool lá, o outro espanhol, quem era? Do Liverpool? O outro espanhol. Garcia. Aquele jogou contra o São Paulo. Isso, Garcia. Era esse que jogava, era. Luiz Garcia. Esse perdeu a posição pro Fábregas. Isso. Tá certo. E tinha o Iniesta também naquela... Mas tinha Iniesta. Lembrando que o Liverpool, ele tinha sido campeão da Champions League no ano anterior à Copa, né? Exato. O Luiz Garcia era... Não, o Luiz Garcia tem uns 10 aqui. Bom, sim, lógico. Então, esse cara começou... Era meio que 4... Antigamente tinha uns 10 no Brasil daquele nível. Sim, mas tinha o Marco Senna também. Era um losango. Era Marco Senna. Era Marco Senna, Xavi, Alonso e Luiz Garcia. Luiz Garcia era um ponta de lança, um enganche quase, um meia. Não, mas como é que tem Começou com o Marco Senna. Poxa. Média ponta. Média ponta. A Espanha é média ponta. Exatamente. O Luiz Garcia, ele não era posição do Fábio. Acho que o Fábricas ganhou mais a posição do Senna do que do Luiz Garcia. Acho que o Raul entrou no lugar do Luiz Garcia. Tenho pra mim. Em Portugal, ponta de lança é centroavante. Não, eles deram um reshape no time, mas o Senna não jogou contra a França. Jogou? Não, jogou contra a Ucrânia. A estreia. A estreia mas então, o time vai mudar. O Fábregas entrava no segundo tempo, eles ajeitavam. O Fábregas não era, né, médio centro. Eu acho que quem recuava com o Fábregas. Eu acho que o Xabi Alonso deve ter ido para cá. Isso, exatamente. Xabi Alonso foi na do Senna e o Fábregas entrou. Isso, e Fábregas era quase meio atacante mesmo também. Era Raul bem média punta, mas o Fábregas chegando. Dava pra enxergar um 4-2-2-2 ali. Torres e Vidi era um ataque.
Torres e Vidia é um ataque de respeito. França, né? Foi a primeira atuação Olha o da ataque. França. Olha o ataque. Qual que era o ataque? Não lembro. Torres e Vidia. Olha que coisa bonita. Isso é ataque, hein? Então, aquele time era bonito. Jogava bonitinho. Não, meio o Torres mas jogava na época, né? Não, cara, Torres e Vidia é um negócio assim bonito. Tem que colocar tem que Não, ela animava. E quem acabou com tudo isso? Zinedine Zidane. Jogou. Aliás, é um maldito. Um jogador que por isso tô dizendo, cara, gente, ó, o que eu gostei da Itália ganhar não foi tanto a Itália ganhar, foi a França perder. Mas a França perder é sempre bom. Então, é gostoso, porque, cara, o Zidane, ele tava maldito naquela Copa. E começou numa draga danada, né? De repente. Final, porque, meu Deus. Foi nesse jogo contra a Espanha que a França deu um up. Antes estava uma tragédia. Aliás, só falando, só pra o comentário hipster de futebol, eu gostava do lateral esquerdo da Espanha, Pernia. Nossa. Não, mas 2006 ainda jogava o Pernia? Já não era o Jogava Pernia, titular. Pernia. Eu coloquei na minha seleção da Copa o Pernia. Meu Deus do céu, Maciel. Maciel brincando de ser hipster. Mas o reserva do Pernia era pior que ele, era aquele Antônio Lopes. Era um horroroso. Não, era muito... Pernia cruzando pro Henry, pô, timaço. E na lateral direita ele devia ser o Salgado ainda, né? Não, era o Ramos já. Acho que era, não? Era o Ramos, era o Ramos. Já era o Sérgio Ramos. Era o Ramos. O Salgado tava, mas era reserva já. Deve ter sido circunstancial, hein? Olha aí, opa, o Tottenham virou, que isso? Opa, você tá com o Tottenham, eu vou ligar, peraí. Tá 2-1 pro Tottenham, cara. 3 gols anulados aqui. E era um jogo complicado pro Tottenham, virada, né? Poxa, pombalas. Porque esse Southampton aí do alemão aí é um time que pressiona alto, é um time chatinho aí esse time. Não, abriu o placar com o Ings fazendo gol a rodo aqui, né? No Liverpool não fez um gol pra contar a história. O Ings tá destroçando, recebeu uma bola difícil, dominou, fuzilou, golaço do Ings. E esse ataque aí, Bale, mas Kane... pelos placares, eu acho que o Diniz tá fazendo escola lá na Inglaterra, hein? Teve o jogo do Bielsa, tem o Bielsa lá, né, cara? Mas o Bielsa é o Diniz. Gol todo jogo. Bielsa é o Diniz. É o Diniz que habla. É o Diniz que defende por encaixes. Não, gente. Mas assim, é diversão. Não, o Bielsa é uma espécie de Cuca com mais azar. Os times do Bielsa defendem muito bem. Não vou falar... Quase não tomam gol no contra-ataque. No jogo contra o Liverpool... Capaz de sair mais um gol aqui que vão anular. No jogo contra o Liverpool eu vi uma cena incrível. O lateral direito do Leeds foi marcar o Mané, atravessou o campo, tava lá na lateral direita. Ele seguiu o cara lá. Aí os caras falam que encaixe longo é ultrapassado, mas quando é o Bielsa... Nossa, eles quase têm... é louco. Orgasmo. Mas, gente, tudo que o Bielsa faz tá certo. Inclusive não levar o Riquelme pra Copa. Não, isso daí... Tá. Entendi. Não, mas sinceramente, cara, você não viu? Eu fui aprender que o Bielsa era um negócio e depois comecei a ler os caras de fora, mas eu nunca vi nada demais, não. Viu? Eu me lembro do News Old Boys contra o São Paulo, a impressão que eu tive, nossa, parece o Grêmio, assim, os caras marcam. É verdade, o time do Bielsa parecia, era naquela Libertadores, da correria danada, eram os caras que não jogavam. Não, o Bielsa ganhou meu coração com o Chile. O Chile era bonitinho, mas era bonito, mas era time fortíssimo, hein? Era ordinário. Era fortíssimo aquele time. O Bielsa ganhou meu coração com o Chile, porque... que eu mudei meu bordão agora, eu acho que eu tô falando, vou usar esse. Nossa, mas o Lucas... Esse Lucas tá muito mal. O Bielsa ganhou meu coração com o Chile porque eu olhava aquele Chile e eu pensava, olha que geração maneira, cara. Se tinha muito jogador legal ali. Se tinha o Vidal surgindo, Mate Fernandes surgindo, o carequinha lá da frente, lá, o Suaço, era bom de bola. Suaço. Entendeu? Tinha o Pizarro maldito que nunca quis jogar pela seleção, da raiva daquele maldito lá. Entendeu? Mas tinha um monte de jogador legal no Chile. Eu falava, mano, vai acabar sendo uma seleção medíocre igual sempre. Aí chegou o Bielsa, deu um salto legal ali em desempenho, começou a incomodar o Sanches, esqueci do Sanches, pelo amor de Deus. Entendeu? E daí, por fim, veio o Sampaoli e deu o salto final. Agora, você sabe o que eu acho legal? É como o Bielsa, ele é, de certa maneira, um cara humilde. Tipo, vamos falar com ele sobre o Sampaoli, ele vira e falou, não, o Sampaoli é melhor que eu. Mas é. Mas é óbvio. Eu concordo, mas é óbvio. O outro não ganha.
Cara, o especialidade do Bielsa era tomar de 3-0 da seleção do Dunga. Ele tomou acho que 3 vezes 3-0 da seleção do Dunga. Mas foi ele que tomou 7, não foi? Foi, também, Também. Não, às vezes errava, né? A mão. O professor Osório tomou 7 também. Mas quantos técnicos vão na Caru e dizem, não, fulano é melhor mesmo? Pô, isso daí é legal, cara. O Bielsa é um cara legal. Não, ele é um cara. Isso aí é outra coisa. Isso é outra cara coisa. Legal, cara legal. Não, mas é um técnico legal. O importante é que isso eu aceito, cara. O problema é ser o. Não dá pra ser técnico de time grande, de seleção grande, não dá. Aí não dá. Personagem divertido, mas isso. Fora isso. Mas isso é um Diniz de fato, né? Não dá pra ser técnico de time grande. Não dá. Agora, o Diniz estar enganado, mas o Leeds, eu lembro que lá no início dos anos 90 era um time bastante competitivo na Inglaterra. E se eu não me engano, ele foi o último campeão antes da era Premier League. Se eu não me engano. Sim, o Leeds era forte. Não, o Leeds até algum tempo depois, no final dos anos 90 e tal, tinha os australianos eram tudo do Leeds, o Kiel, o Viduca eram tudo do Leeds. Isso não é mérito, né, Luiz? Vamos combinar. Eles eram bons. Eles eram bons. Ainda mais para jogar na Inglaterra, eles eram bons. Exato. É bem estilo de futebol inglês, né? O Ferdinand surgiu no Leeds, saiu caríssimo pro United. Exatamente. Bom, tô assistindo aqui o Tottenham. O importante é que o Lucas Moura tá Nossa, ele acabou de dar uma canelada na bola aqui num contra-ataque, que é uma coisa absurda, né? Esse chute o Lucas a gente sabe como é que é, né? Não, o Lucas ele tem que ser o reserva do som, gente. Não dá pra inventar mais do que isso. O Lucas é o jogador que consegue render mais do que sua técnica permitiria. Ele é... Esse ataque ele é grossinho. Esse ataque Bale, Son e Kane vai dar alguma coisa? A esperança da seleção brasileira, tinha gente que dizia que ele era melhor que o Neymar. Não, Nossa. Isso aí deve ser isso aí é zoeira, né, velho? Aí não, né? Para com isso. Tira o Américo da call aí, pelo amor de Deus. Então, a Copa do Mundo aí... A Copa de 2010 mesmo? Como é que tava 2006. aí? 2006, tá falando da Espanha, já falamos como chegamos aqui. 2006, velho. Não, acho que encerramos 2006. Acabou. Falamos da final, falamos do Brasil, falamos de jogo. Como eu preciso sair, eu vou falar de 2010 aqui. Não, agora a gente vai comentar o jogo. Narra o jogo aí, Luiz. Pro próximo 2010. Quer deixar pro próximo? Sim. Aí fala 2010, 2014 e depois vê o que faz. 10 e 14, exatamente. 18 a gente esquece que a França ganhou, deixa pra lá. Nossa, quase. Não foi. Eita vida, viu? Mas tá mal, Tottenham, não tô gostando. Não, cara, é que agora meteu o Lo Celso deve ter melhorado, porque a escalação do Mourinho foi um negócio assustador, velho. O cara botou o Winks e o Rosberg, que só marcam, e o Ndombele, que é segundo homem, pra ser terceiro, sei lá. Vocês acham que o Bale tá com vontade de fazer alguma coisa ou ele foi pra encerrar a carreira? Eu espero que esteja, eu torço muito pra que esteja. Difícil saber o que tá com vontade de voltar pra casa. Não, eu queria, cara, Nós sabemos, né, se o problema dele é pessoal ali, com o Zidane, que alguns falam, então às vezes é... não, mano, ele tava esculhambando demais, cara. Eu recebi... Tava chutando o balde, cara. Não, ele chutou muito balde, cara. Eu recebi uma mensagem no WhatsApp do Bale. Se o Mourinho... O Mourinho também não vai... É aquele cara que chega na firma 11h30 da manhã com a garrafa, com a latinha de cerveja, assim, no café, todo mundo tomando café. Não, é bem isso. Tem uma foto que o pessoal tá mandando. Chega 11 horas da manhã na caruda, assim, não tem nem vergonha do que tá fazendo. Latinha de cerveja. E ainda, tipo, entra na sala, chega na sala do chefe pra dizer, cheguei. De bermuda, chinelo. Tem uma montagem que o pessoal tá postando que é assim, Bale, 13 títulos contra 6 do Zidane, pelo Real Madrid, 105 gols contra 104 do Ronaldo Fenômeno, e 68 assistências contra 51 do Beckham. Só isso. Não, o cara destroçou no Real Madrid enquanto ele quis jogar. Enquanto ele quis jogar, ele destroçou. Então, saber se a desmotivação dele é com o futebol como um todo ou com o Real Madrid, né? Mas eu acho ele quer dar um cala-boca. Não é com o futebol, porque ele ia pra Gales, ele jogava bem, cara. Então, às vezes... Ele ia pra Gales, ele zoava. Às vezes ele volta, às vezes o Mourinho fazia também faixinha.
faz um trabalho psicológico aí de fomentar o ódio no coração do rapaz. E pra Gales deve ser tipo o Garrincha quando ia pra Pau Grande lá jogar pelada com os amigos dele, né? Não, ele quando ia pra seleção de Gales ia tranquilaço. Ô Luiz, mano, fala aí, Gales tem outro... não vai acontecer nada, cara. Vai perder Gales. Gales tem outro craque. Saiu uma propaganda aí, não sei de quem, acho que foi só um vídeo zoeiro aí, que estavam com aquele papo de meter substituição livre no futebol. Aí fizeram um videozinho lá, tal, perguntando pros... Aí fizeram um videozinho perguntando pros jogadores lá, o que vocês acham, tal, de poder substituir à vontade, não sei o que, não sei o que lá. Aí os jogadores dizendo, não gosto disso, eu gosto disso, não sei o que. Aí chega uma hora que mostra o Bale num campo de golfe, com o taco na mão, e alguém ligando pra ele falando, mano, se for livre substituição, até você vai jogar, né, cara? Aí ele, eu tô bem. Mas Gales tem outro craque, Luiz, Aaron Ramsey. Nossa, gente, foi um prazer estar com vocês. Vou indo nessa, viu? Até mais. Um abraço, falou. Mas esse Tottenham tá cada um correndo pra um lado, hein? Esse time aí tá parecendo... Você é louco, bicho. Aleatório total. Eu acho que 70% do salário do Mourinho tá sendo pago pelo reality show, cara. Tá bom. Eu vou nessa mesmo, gente. Valeu, um abraço. Então vamos encerrar aí, né? Eu gravei tudo, depois um dia, quando a gente ficar velhinho, a gente vai ouvir isso aqui e vai dar risada. Tá ótimo. Alô, até mais. Até mais.